Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Lord of Mysteries, capítulo 321. Uma pessoa viva aparece. Na sala de exposições onde o diário de Rosalie era mantido, os dois membros da mente coletiva da maquinaria de repente ouviram um barulho. Ao mesmo tempo, viraram a cabeça para olhar para o artefato selado feito de blocos acima da vitrine de vidro. Dentro da maquete reduzida do primeiro andar do museu, havia um ponto cinza que piscava constantemente. Há um objeto sem vida no banheiro mais próximo. Um dos membros da equipe fez um julgamento definitivo. O outro membro da equipe relaxou um pouco, franziu a testa e disse em tom de adivinhação: uma folha morta trazida pelo vento? É possível. O membro da equipe que falou primeiro assentiu. Vamos esperar os seguranças passarem, vamos mandar eles verificarem e confirmarem a situação. O capitão nos disse para ficar aqui e não sair, aconteça o que acontecer, especialmente não sozinhos. No caso de uma emergência urgente, eles poderiam evacuar com o caderno de Rosalie. Tudo bem. Seu companheiro não fez nenhuma objeção à sua sugestão. Na área de escritórios no segundo andar do museu, Klein era como um fantasma flutuante, passando por uma parede após a outra e voando diretamente acima do escritório restaurado. No entanto, não voou muito rápido. Em vez disso, continuou a sentir a faísca de fogo abaixo e manteve o controle da distância. Quando a distância em linha reta atingiu quase 30 metros, ergueu a mão direita ilusória e translúcida e estalou os dedos silenciosamente. No banheiro do primeiro andar, a caixa de fósforos explodiu com um estrondo suave. Então, uma chama escarlate saltou e incendiou uma toalha de papel, um vaso de plantas e a porta de madeira. As chamas ainda não se espalharam, mas foi chocante o suficiente. O pessoal de segurança próximo que ouviu o barulho imediatamente correu. No salão de exposições que monitorava toda a situação no primeiro andar, os dois membros da mente coletiva da maquinaria também viram as chamas no artefato selado simultaneamente, e inconscientemente, queriam correr para lá. Esta não foi apenas uma tentativa de apagar o fogo, mas eles também estavam preparados para capturar o encrenqueiro. Mas no momento em que deram 2 passos, pararam, lembrando-se das ordens de seu capitão. Não saiam desta sala de exposições, não saiam de perto do caderno de Rosalie, independente da situação. Eles se entreolharam, depois olharam com cautela para as 2 entradas do corredor antes de sacar silenciosamente suas próprias armas Beyonder. Como Beyonders da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria, nunca faltaram equipamentos. Neste momento, Max Livermore patrulhava as várias salas de exposições do primeiro andar com uma lanterna na mão. Ele também percebeu a comoção e, sem pensar, correu em direção ao salão de exposições onde estava o caderno de Rosalie. A prioridade para garantir a segurança dos itens era maior do que capturar o intruso. Além disso, Max acreditava que não importava quais fossem as intenções da outra parte, desde que entrassem no primeiro andar do museu e entrassem em qualquer um dos corredores, estariam sob o efeito do artefato selado, e não seria fácil sair tão facilmente. Se não houvesse ajuda externa, o infiltrado ficaria preso lá dentro. Mesmo que o intruso tivesse um ajudante, ainda levaria um bom tempo para se livrar dos efeitos. Ao entrar, você será como uma presa que caiu em uma armadilha. Max Livermore correu em alta velocidade. Depois de passar por muitas salas de exposição, ele finalmente viu as silhuetas de seus 2 companheiros. Naquele momento, Klein, que estava no segundo andar do museu, já havia passado pelas portas e paredes conforme o layout em sua memória. Ele havia chegado logo acima do escritório restaurado. Ele não tinha pressa em realizar nenhuma ação de acompanhamento. Em vez disso, primeiro olhou para baixo. Como o chão de pedra era relativamente espesso, Klein não conseguiu confirmar vagamente se havia alguma aura ou emoção sob ele. Só conseguiu abrir bem os braços, cair para frente e deitar-se silenciosamente no chão. Sua figura ilusória e transparente rapidamente desapareceu no chão. No lustre de cristal pendurado no teto do primeiro andar, um rosto humano levemente perceptível apareceu de repente. O estranho rosto olhava para o salão de exposições, seus olhos em constante movimento, observando a paisagem de cada canto da área. Não há Beyonders ou pessoal de segurança, resmungando para si mesmo, Klein penetrou no teto e desceu na frente da mesa de Rosalie coberta de vidro. Ele olhou para ela e, sem hesitar, estendeu as 2 mãos para pegar o marcador no manuscrito da criatividade e o marcador que parecia um grafite infantil. Estava tentando impedir que um poderoso Beyonder, que poderia reconstruir a cena por meios mágicos, soubesse que ele sabia qual marcador era normal.
Isso foi para evitar que o investigador suspeitasse da senhorita Justiça, que havia tocado apenas em um marcador. Aprimorado pelo apito de cobre de Azik, ele passou pela caixa de vidro e segurou firmemente os 2 marcadores, então os envolveu dentro de seu corpo espiritual. Terminada essa etapa, o coração de Klein se acalmou, não havendo mais qualquer nervosismo ou tensão aparente. Ele estendeu as mãos novamente, alcançando os outros marcadores. Vá! 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 O choro alto e estridente de um bebê de repente reverberou dentro do salão de exposições. Era tão ilusório, como se viesse de muito, muito longe. O corpo de Klein enrijeceu, congelando de repente como um lago encontrando um frio extremo. Em seu estado de corpo espiritual, parecia ter sido congelado. Vá! 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 Junto com o choro do bebê havia finas fendas negras que cercavam Klein como uma cerca de ferro descontínua. Em um piscar de olhos, uma das fendas negras se abriu, revelando um globo ocular cheio de fios de sangue. No centro do globo ocular havia uma pupila profunda e, nela, incontáveis pequenos vermes brancos rastejavam e se contorciam. 1, 2, 3. Fendas negras se abriram sucessivamente, um a um. Os globos oculares bizarros foram expostos no ar. Eles olharam para Klein de maneira fria e impiedosa. Quando apareceram, tudo ao seu redor congelou no lugar. Mesmo os espíritos ilusórios foram incapazes de penetrá-los. Tornou-se até difícil para Klein sentir a existência do mundo espiritual. Ele achou difícil ver as figuras translúcidas que estavam localizadas infinitamente no alto. Achou difícil ver as diferentes cores, os esplendores lustrosos que continham vários tipos de conhecimento. Por que você só pegou os marcadores? Uma voz feminina suave, mas sem emoção, entrou no ouvido de Klein. Ele congelou no local e viu uma estante alta, dividida em 2 níveis. O nível superior chegava quase ao teto, com uma escada e um corredor que rodeava inúmeros livros. No topo da escada estava sentada uma figura envolta pela escuridão. Os pés da figura, que calçavam botas de couro preto, pendiam da escada de madeira suspensa no ar. Na verdade, eu não sentia a existência dela. Ela é alguma potência da mente coletiva da maquinaria? Não, ela pode ser uma Beyonder de alta sequência. Klein não respondeu. Em vez disso, ele estreitou os olhos. Por que você só pegou os marcadores? Onde você aprendeu a levar apenas os marcadores? A figura perguntou mais uma vez. A gentileza tinha um toque de severidade, e os globos oculares injetados ao redor dela se arregalaram rapidamente, como se quisessem ocupar todo o espaço. Antes que ela pudesse terminar a frase, Klein revelou um largo sorriso no rosto. Sua figura ilusória, quase translúcida, desapareceu instantaneamente, deixando seu paradeiro desconhecido. Até o apito de cobre de Azik e os 2 marcadores que estavam embrulhados em seu corpo espiritual haviam desaparecido. Acima da névoa cinza, dentro do majestoso palácio antigo, a figura de Klein apareceu de repente no topo da longa mesa manchada. Ele se recostou na cadeira e disse com uma risada, felizmente, eu estava preparado. O estado de seu corpo espiritual não fazia parte de seus poderes de Beyonder. Não se originou da transformação entre seu corpo físico e corpo espiritual. Este foi o resultado de ele convocar a si mesmo e responder ao seu ritual. E o poder desse ritual veio do espaço misterioso acima da névoa cinza. Decorreu de sua natureza especial. Portanto, enquanto Klein conseguisse, nem precisaria tentar escapar. Ao terminar a convocação diretamente, ele seria capaz de retornar à névoa cinza e, a partir daqui, retornar instantaneamente ao seu corpo físico no mundo real. Como o espaço acima da névoa cinza poderia bloquear o poder de divindades como o eterno sol ardente e o verdadeiro Criador, Klein acreditava que, sem a interferência das divindades, a invocação não seria interrompida. Contanto que o inimigo não matasse seu corpo espiritual ou o deixasse instantaneamente inconsciente, Klein tinha confiança para escapar. Essa também era a razão pela qual não queria se tornar um corpo espiritual e ainda fazer uma longa caminhada até o museu. Quanto mais tempo gasto, adicionaria ainda mais variáveis. Enquanto o luar carmesim fraco e escuro brilhava pela janela, a mulher sentada no topo da escada entre as estantes olhou para a mesa em silêncio. Ela olhou para o local onde Klein estivera. Os gritos circundantes do bebê e os globos oculares desapareceram um após o outro. Após um período de tempo desconhecido, o topo da escada de repente ficou vazio, como se ninguém nunca tivesse estado lá antes.
No salão de exposições que abrigava o diário de Rosalie, Max Livermore disse aos 2 membros de sua equipe: observem bem este lugar. Vou encontrar um infiltrado. Ele ainda deve estar preso em algum lugar no primeiro andar pelo poder do artefato selado. Enquanto falava, ele olhou para o artefato selado, um modelo do primeiro andar do museu, na tentativa de encontrar o ponto vermelho que representava o infiltrado e bloquear a localização dessa pessoa. No entanto, não importava como ele olhasse e contasse, algo não parecia certo. O número de pessoas não tinha aumentado. Isso, Max Livermore congelou onde estava. Avenida do Rei, número 18, no depósito de um certo comerciante rico. Os olhos de Klein se iluminaram novamente e os cantos de sua boca se curvaram. Ele deixou os marcadores e o apito de cobre de Azika acima da névoa cinza e não perdeu tempo voltando para seu corpo. Depois de apagar as velas e encerrar o ritual, Klein limpou a cena. Usou um medicamento especialmente preparado para neutralizar o cheiro do pó da noite sagrada e dos óleos essenciais do ritual. Depois de fazer tudo isso, dissipou a parede da espiritualidade, permitindo que o vento levasse os vestígios restantes. Em seguida, pegou sua chave mestra, planejando passar por prédios antes de pegar uma carruagem alugada para longe. Usando sua bengala para determinar sua direção para evitar se perder e voltar para o Museu Real ou para uma catedral específica, Klein partiu em um ritmo acelerado, abrindo as paredes e portas que estavam em seu caminho com a chave mestra. Depois de caminhar em linha reta por um tempo, de repente sentiu que era incapaz de determinar sua posição. Mais 2 prédios e estarei fora. Se não estiver mais na Avenida do Rei, alugo uma carruagem ou faço outra adivinhação. Vou estudar imediatamente a carta da blasfêmia assim que chegar em casa. Klein rapidamente se decidiu. Ele colocou a chave de latão que tinha um formato simples contra a parede e a torceu suavemente. À medida que as ondulações informes se espalhavam, ele chegou a um prédio vizinho dos terraços. Neste momento, seu nariz se contorceu ao sentir um forte cheiro de sangue. Um forte cheiro de sangue. Klein franziu a testa. Ele olhou para cima e viu uma mulher deitada na sala à sua frente. A expressão da mulher estava cheia de dor. Havia um grande ferimento em seu abdômen e seus órgãos internos pareciam ter desaparecido. Ao mesmo tempo, Klein ouviu sons de grunhidos. Lord of Mysteries, capítulo 322. A noite emocionante. O 12º caso. Aquele diabo assassino em série. No momento em que viu o cadáver e ouviu o som, os cabelos de Klein se arrepiaram. Ele sabia que havia encontrado uma situação ruim. Dentro de sua linha de visão, as decorações da sala eram em sua maioria amarelo brilhante e incandescente. Não havia nada de incomum na mesa de centro e no sofá. Apenas o tapete estava manchado de vermelho brilhante como sangue enquanto encharcava lentamente. Ao lado da ferida no abdômen do cadáver feminino, que estava completamente vazio, estava sentado um cachorro preto de grande porte. Sua boca estava entreaberta, revelando muitos dentes brancos e afiados que causavam arrepios. Em cada dente, havia marcas vermelhas escuras como ferrugem de ferro. Isso parecia ser o resultado de seu consumo prolongado de carne sem escovação frequente. Nesse momento, os dentes do grande cachorro preto ainda estavam envoltos em intestinos delgados vermelho-sangue, bem como pedaços de carne crua. Sua cabeça virou e seus olhos que pareciam magma refletiam Klein, que estava vestido como um trabalhador, e seu rosto disfarçado. Grurro! O grande cachorro preto soltou um rugido que parecia estar mostrando domínio. Realmente é um animal. É um sequência 6, diabo, um diabo que está prestes a avançar. E nenhum dos preparativos que fiz hoje foi para isso. Esses poucos pensamentos instantaneamente passaram pela mente de Klein. De repente, o corpo do cachorro preto se expandiu rapidamente, transformando-se em um monstro de 2 a 3 metros de altura. Em suas costas, um par de asas gigantes de morcego se abriu lentamente, ao lado de suas orelhas, surgiram chifres de cabra cobertos com padrões misteriosos. Chamas vermelhas e azuis saltaram de sua pele luxuriante enquanto o forte cheiro de enxofre seguia. Quase ao mesmo tempo, Klein pisou no chão. Em vez de recuar, ele avançou, balançando sua bengala enquanto atirava no gigantesco cão diabólico como uma bala de canhão. Seven! O cão diabólico preto rapidamente se lançou para a frente. Suas garras afiadas criaram imagens residuais ao golpear o corpo de Klein. Sem um som, suas garras penetraram na figura, como se estivessem perfurando o ar. A figura de Klein tornou-se fraca quando rapidamente se tornou transparente. Foi apenas uma ilusão.
Foi uma ilusão criada por Klein. Neste momento, ele já havia rolado no chão e se aproximado da janela Oriel. Então, com a mão esquerda pressionando para baixo, todo o seu corpo voou no ar, quebrando diretamente o vidro. Depois de identificar o inimigo, ele decidiu fugir. Ao ver isso, os olhos do enorme cão diabólico imediatamente se iluminaram como magma, como se houvesse um fogo intenso dentro dele. Ele abriu a boca, que exalava um cheiro pútrido, e disse uma palavra cheia de imundície, uma palavra na linguagem do diabo: morra! Uf! O corpo de Klein parou de repente, seu coração parecia estar sendo apertado por uma mão invisível. A figura que estava congelada no ar instantaneamente tornou-se magra e escura, transformando-se em uma estatueta de papel grosseiramente cortada. E esta estatueta de papel estava coberta de ferrugem vermelha. Smack! Clang! 2 sons de ordem indistinguível soaram. A figura de Klein apareceu novamente, arrebentando a janela Oriel e saltando em direção à rua pavimentada de pedra. O substituto de estatueta de papel flutuou lentamente enquanto se incendiava e exalava o cheiro de enxofre. O cão diabólico soltou um rosnado baixo e atacou novamente, pulando no parapeito da janela. Uma bola de fogo azul carmesim voou de sua boca, explodindo na direção da rota de fuga de seu inimigo. No momento em que Klein pousou no chão, imediatamente seguiu com outra acrobacia. A bola de fogo azul carmesim caiu ao seu lado, mas não explodiu imediatamente, como se estivesse sendo afetada por uma força invisível, sendo detida. Estrondo! Somente depois que Klein se afastou uma certa distância, a bola de fogo se expandiu e explodiu, estilhaçando os pavimentos de pedra ao redor. Vendo que o cão diabólico estava prestes a persegui-lo, Klein abriu a boca, tendo se preparado para isso. Ele gritou a plenos pulmões: assassino! Alguém me salve! Assassino! Alguém me salve! Sua voz parecia ser aumentada com efeitos especiais. Ela ecoou por toda a parte na noite silenciosa, acordando os moradores de toda a rua e chegando aos ouvidos dos patrulheiros que estavam a 2 ruas de distância. O gigante cão diabólico fez uma pausa em sua postura de ataque. Depois de pensar por um segundo, voltou para a sala e começou a limpar a cena. A figura de Klein correndo também desapareceu sob os gritos de assassino e me salve. Dentro de uma lareira próxima que havia sido extinta há muito tempo, o carvão restante de repente reacendeu e uma chama exagerada se ergueu. Klein parecia estar realizando um truque de mágica quando saiu das chamas. Com um salto leve, ele segurou sua bengala e saltou para fora. Então, usou a chave mestra para abrir a porta, atravessou as paredes e escapou rapidamente em outra direção. Ufa! Numa hora dessas, um grito sem poderes de Beyonder é muito mais útil do que simular tiros. Klein suspirou enquanto pegava um frasco de extrato de amanta e pingou algumas gotas em si mesmo. Como a raça original do diabo era da espécie canina, ele tinha que ter cuidado com suas habilidades de rastreamento de cheiro, pois eram um de seus poderes especiais. Dessa forma, Klein continuou até chegar a outro cruzamento. Só então ele parou e olhou em volta. Vendo que estava relativamente quieto e não afetado, correu para o lado da rua e alugou uma carruagem. Foi só depois que a carruagem percorreu uma certa distância durante a noite que Klein finalmente soltou um suspiro de alívio. Ele sabia que o diabo não iria alcançá-lo. Esta chave mestra é realmente estranha. Na verdade, eu me perdi e me encontrei na cena do assassinato. Eu tenho que ter muito mais cuidado ao usá-la no futuro. Isso realmente era um animal transformado em diabo. De onde vieram suas poções e fórmulas? Ele tem um companheiro humano? Como ele escolheu seu alvo para o assassinato em série? O que é gratificante é que depois de confirmado este ponto, será muito mais difícil para ele cometer crimes novamente, e a probabilidade de ser pego também aumentará muito. Todos os tipos de pensamentos e perguntas surgiram na mente de Klein enquanto a carruagem acelerava pela estrada larga e deserta ladeada por postes de luz a gás. De repente, o coração de Klein disparou e uma imagem surgiu naturalmente em sua mente. Vinhas de ervilha pendiam do céu e se entrelaçavam para formar uma densa floresta. No entanto, o condutor da carruagem não pareceu notar e continuou a conduzir a carruagem pela vegetação verde. Nada de bom! Sem hesitar, Klein se lançou para a janela, prestes a pular na rua. Bang! A carruagem balançou e ele foi arremessado para trás. Ao mesmo tempo, aquelas ervilhas realmente caíram. Klein franziu a testa enquanto tentava usar o controle de chamas para queimar a carruagem, mas nenhum som saiu de seus dedos. Neste momento, os arredores ficaram anormalmente silenciosos.
Até os sons dos cascos dos cavalos e o rápido estrondo das rodas sobre a vegetação verde haviam desaparecido. Klein fez o possível para se acalmar ao olhar pela janela e ver que a carruagem havia sido lançada no ar, seguindo a estrada de ervilhas. Não, aqui não é Backlund, ele estreitou os olhos. Neste momento, a carruagem parou. Do lado de fora da janela, as ervilhas formavam uma rede no ar. Um par de pés em botas de couro preto caiu, e uma voz gentil, mas sem emoção, entrou nos ouvidos de Klein. O que você estava fazendo? É aquela mulher dentro do museu. Ela é suspeita de ser um Beyonder de alta sequência? Ela não parece me reconhecer. Afinal, eu havia me disfarçado com o apito de cobre de Azik. Ela deve ter ouvido o pedido de socorro e veio verificar. Os pensamentos de Klein estavam anormalmente ativos naquele momento. Ele engoliu em seco deliberadamente e disse, sou um detetive particular. Muitos amigos e eu estamos investigando os recentes assassinatos em série. Eu tenho um item místico chamado chave mestra. Ela pode abrir portas e me deixar atravessar paredes, mas fará com que o portador se perca. Foi durante esse processo que me deparei com a cena do crime. Como eu não era o oponente do assassino, só pude gritar por socorro enquanto corria. Tudo o que eu disse era verdade, Klein acrescentou silenciosamente em seu coração. Depois que terminou de falar, temporariamente não houve resposta do lado de fora. No entanto, ele sentiu que um olhar penetrou na carruagem, passou pelas obstruções e estava inspecionando diretamente os itens em seu corpo. Felizmente, deixei o apito de cobre de Azik e os marcadores acima da névoa cinza para garantir. Naquele momento, Klein ficou muito feliz. Cuidado e precaução eram realmente úteis. Após o silêncio indescritível e torturante, a voz feminina gentil, mas sem emoção, finalmente soou novamente. Essa chave tem uma certa maldição. Não deve ser usada a menos que seja absolutamente necessário. Assim que ela terminou a frase, o ambiente mudou completamente. Tudo, as ervilhas, a estrada pela floresta, a estrada para o céu, tudo havia desaparecido. A carruagem continuou nas ruas, dirigindo entre os elegantes postes de gás pretos como ferro. Klein permaneceu em suspense até que a carruagem chegou perto do Burgo Oeste, onde pagou a passagem de 8 soles. Em circunstâncias normais, uma carruagem alugada não entraria em nenhuma das ruas do Burgo Oeste porque provavelmente seria roubada. Em um dos quartos da rua Palma Negra, Klein trocou de roupa e foi direto dormir. Ele não tentou voltar para a rua Minsk antes da meia-noite. O 12º assassinato acabará de ocorrer e serviria apenas para tornar a situação de Backlund mais tensa. Ele não foi imediatamente acima da névoa cinza para estudar o segredo do marcador de livro. Agiu exatamente como havia se descrito para a mulher misteriosa. Ele era um Beyonder de baixa sequência, um investigador particular com alguns poderes de Beyonder. Esta noite com certeza estava cheia de surpresas. Foi bastante emocionante. Tudo o que fiz foi roubar uma coisa. Sim, a maioria dos problemas pode ser atribuída à chave mestra. Klein fez um comentário autodepreciativo e adormeceu rapidamente. Na manhã seguinte, ele respirou a fumaça sufocante enquanto caminhava lentamente para casa e pegava os jornais e cartas de sua caixa de correio. Depois de abrir a porta, ele casualmente abriu o jornal para dar uma olhada e descobriu que a manchete era como ele esperava. O 12º caso. O diabo apareceu novamente. A polícia declarou que prendeu o assassino. Quanto ao furto dos objetos do Museu Real, só foi mencionado em local discreto. Na verdade, o artigo nem mencionou qual era o objeto roubado. A carta sem selo que acompanhava o jornal era uma conta de água que Klein teria de pagar sozinho. Ele olhou para ela e casualmente a jogou na mesa de centro. Então voltou ao segundo andar para esquentar água para um banho. Esperou até que o vapor de água enchesse o banheiro antes de aproveitar a oportunidade para dar 4 passos no sentido anti-horário para entrar no espaço acima da névoa cinza. Dentro do antigo palácio imutável, Klein sentou-se e pegou o marcador de livro que representava a figura do imperador Roselle. Realmente não foi fácil conseguir você. Ele acariciou suavemente a superfície do papelão e suspirou silenciosamente. Lord of Mysteries, capítulo 323. O encantamento de abertura. O marcador era, na superfície, nada de especial. Os retratos de Roselle foram colocados em todo o salão de exposições, e a imagem retratada era do período em que ele estava na meia-idade. Klein continuou virando o marcador repetidamente, em escrutínio, e encontrou um pequeno furo, confirmando assim que este era o marcador que a senhorita Justiça havia verificado.
Ele tentou espalhar sua espiritualidade e aos poucos a injetou por dentro. No entanto, assim como nos objetos comuns, sua espiritualidade apenas fluiu e não conseguiu permeá-lo, nem causou mudanças anormais. É isso mesmo, Roselle tinha a intenção de encontrar alguém que estava predestinado, então não iria restringir isso especificamente aos Beyonders. Klein pensou por um momento, então disse suavemente em Faceak, Rei dos Piratas. O marcador ainda não respondeu. Ele tentou as palavras nos antigos Faceak, Intis, Loen e outras línguas novamente, mas o resultado foi o mesmo. Quanto ao Jotun, élfico, dragonês e outras línguas do domínio do misticismo, Klein só poderia experimentá-las por esperança, pois eram excessivamente restritivas e provavelmente não seriam a linguagem usada. Sem dúvida, ele falhou. Imediatamente depois disso, Klein usou Faceak novamente ao traduzir One Piece. O marcador estava quieto na palma da mão, sem mostrar nenhum sinal de anormalidade. Klein tentou os passos que fez antes, usando idiomas diferentes novamente, mas sempre se deparava com um fracasso. Parece que meu palpite inicial estava errado. O jovem Roselle pode ter usado o meme do Rei dos Piratas para fazer uma piada, mas pode não necessariamente fazer isso quando for mais velho. As pessoas acabarão envelhecendo e mudando. Klein refletiu sobre seu erro enquanto batia na borda da longa mesa manchada com o dedo, tentando inferir a partir das informações que o diário fornecera para desbloquear o marcador. Depois de um tempo, ele pegou uma caneta e papel e anotou seu processo de pensamento para evitar qualquer confusão ou contradição. Enquanto fazia isso, Roselle estava definitivamente maníaco e desesperado. Também mostra claramente seu humor distorcido. Os predestinados o receberão é uma prova, considerando como isso não combina com a linguagem do mundo no momento. Portanto, posso ter certeza de que ele realmente queria que alguém descobrisse a singularidade das cartas da blasfêmia por acaso. Nesse caso, o método de desbloqueio não pode ser muito inimaginável, ou algo que aparecerá com frequência no dia a dia. O que Roselle queria era uma coincidência. Por exemplo, quando alguém segura o marcador inútil e diz aleatoriamente uma palavra específica, então, parabéns, você obteve uma oportunidade fortuita. Sim, isso está muito de acordo com seu humor distorcido. Indo por essa linha lógica de pensamento, diferentes cartas da blasfêmia devem ter diferentes encantamentos de desbloqueio. Usar um único termo para desbloquear todas as cartas da blasfêmia claramente não é congruente com o estilo de Roselle. Qual é o encantamento para desbloquear esta carta? Bem, as primeiras coisas que podem ser descartadas são as palavras que são comumente usadas, palavras que são ditas o tempo todo. Além disso, ao criar as cartas da blasfêmia, o estado de Roselle era desesperado, maníaco, sem vontade de se separar, reminiscente, lutando e com raiva. Posso tentar mergulhar nesse estado de espírito e me imaginar como Roselle naquele momento. Posso imaginar que tipo de encantamento eu teria usado. Klein parou de escrever e começou a atuar como Roselle em uma tentativa de encontrar alguma inspiração. Ele primeiro experimentou vulgaridades em diferentes idiomas, incluindo o antigo Faceak, bem como termos relacionados à esperança, mas, infelizmente, foi recompensado com um fracasso. Imediatamente depois, tentou descobrir qual seria a última coisa que uma potência desesperada relutaria em se separar. Sua esposa, Matilda? Um cara tão licencioso não deveria ter sentimentos tão profundos por sua primeira esposa. Seus filhos? A filha mais velha, Bernadette, o filho mais velho, Ciel, e o segundo filho, Bornova. Segundo o diário, a pessoa que ele mais não consegue superar é sua filha, Bernadette, que pode se tornar uma figura importante no mundo misterioso. Klein fez uma pausa, respirou fundo e se preparou para tentar novamente. Bernadette, disse ele na língua Intis. O marcador não respondeu. Klein mudou para os idiomas de Loen e Faceak, mas ainda não conseguiu os resultados desejados. Ele suspirou e disse com uma voz profunda que correspondia ao antigo Faceak, Bernadette. Este nome ecoou na névoa cinza vazia e silenciosa como se não fosse nada de especial. Quando Klein estava prestes a buscar uma nova inspiração, de repente sentiu o marcador em sua mão afundar. Ele imediatamente se transformou em um redemoinho invisível que absorveu descontroladamente as energias mentais de Klein. Para uma pessoa comum, isso era um fardo enorme, mas para um sequência 7, mágico, não era especialmente exaustivo. Klein sobreviveu facilmente a esse obstáculo e não conseguiu esconder sua alegria ao olhar para o objeto na palma da mão. Uma luz brilhante foi emitida, pouco a pouco, do marcador, e a imagem do imperador Roselle do lado de fora foi sendo substituída por uma imagem totalmente nova.
Ele estava sentado em um antigo trono de pedra enquanto usava uma coroa negra incrustada com várias pedras preciosas em sua cabeça. Usava uma armadura preta como breu e uma capa da mesma cor cobria seu corpo. Segurava um cetro e olhava para frente com olhos frios e indiferentes. No canto superior esquerdo do marcador, havia uma linha de texto condensada do brilho das estrelas. Sequência 0. Imperador das Trevas. Sequência 0. De fato, os segredos dos deuses estão escondidos lá dentro. O Imperador das Trevas é, na verdade, a sequência 0, Klein pensou com um sorriso, meio suspirando e meio surpreso. Logo depois, o marcador ficou tridimensional, como um livro em miniatura. O livro moveu-se sem vento, revelando Roselle com um capuz branco. Ao lado havia uma descrição correspondente no antigo FACET. Sequência 9. Advogado, bom em descobrir e usar brechas nas regras e nas fraquezas de seus oponentes. Possui excelentes habilidades de eloquência e raciocínio. Fórmula da poção. Klein deu uma olhada nos ingredientes da fórmula, mas não olhou com atenção. Ele estendeu a mão e tocou, fazendo o livro virar para a próxima página. Sequência 8. Bárbaro. Problemas que não podem ser resolvidos pela lei serão resolvidos pela força. Esta também é uma das regras. Os Beyonders nesta sequência têm uma alta resistência a influências psicológicas. Fórmula da poção. Conforme Klein o tocava, o livro conjurado da Carta da Blasfêmia folheava uma página de cada vez. Sequência 7. Subornador. Sequência 6. Barão da Corrupção. Sequência 5. Mentor da Confusão. Sequência 4. Conde dos Caídos. Sequência 3. Mago Frenético. Sequência 2. Duque da Entropia. Sequência 1. Príncipe da Desordem. Sequência 0. Imperador das Trevas. Depois de folhear o livro, Klein não pôde deixar de suspirar. Isso realmente esconde segredos profundos de se tornar um deus. Não é de admirar que todos os Beyonders de alta sequência que trilham esse caminho tentem estabelecer seus próprios reinos e percorrer as terras. É porque o ritual de se tornar um deus exige isso. Para avançar da sequência 1, o príncipe da desordem, para o imperador das trevas, o ritual necessário requer que a pessoa possua seu próprio país, vinculando seu nome ao título de imperador, tornando de conhecimento comum entre a população. Além disso, era preciso estabelecer um conjunto de regras estritas e complicadas que desafiavam a normalidade, incluindo estilos arquitetônicos. Então, eles estimulariam seus cidadãos a estabelecer secretamente 9 mausoléus semelhantes a pirâmides. Depois disso, entrariam em um dos mausoléus. Com uma grande maioria dos cidadãos que estariam espalhados por diferentes cidades em rituais de sacrifício correspondentes envolvidos, o príncipe da desordem iria absorver a poção sequência 9. Uma vez que o avanço fosse bem-sucedido, o imperador das trevas não morreria de verdade até que todos os 9 mausoléus secretos fossem destruídos. Mesmo que ele fosse aniquilado, ele ainda seria capaz de despertar e retornar de um dos mausoléus. O que era ainda mais assustador era que, mesmo que a divindade fosse morta com sucesso e todos os 9 mausoléus destruídos, desde que uma certa quantidade da ordem estabelecida por aquela divindade permanecesse, ainda era possível para ele reviver misteriosamente. Parecia ser uma brecha contra a morte. A melhor maneira de obliterar completamente este ser era um novo imperador das trevas aparecer. Isso é uma divindade. Mortais não podem lutar contra divindades, o mesmo para os anjos. Aqueles que ainda não se tornaram divindades nunca serão capazes de compreender o poder das divindades. Roselle explicou com profundas implicações no final. Além disso, Klein também sabia de uma coisa. Uma vez que havia um Deus verdadeiro com sequência 0, era impossível que um Beyonder de sequência 1 aparecesse. Se não houvesse sequência 0, então, da mesma forma, haveria no máximo 3 Beyonders de sequência 1. Isso foi resultado da lei de indestrutibilidade e conservação das características do Beyonder. De acordo com a descrição das 10 sequências da Carta da Blasfêmia do Imperador das Trevas, Klein pôde ver claramente que a maior característica desse caminho era a sombra dele evoluindo gradualmente em ordem. Roselle também mencionou que se alguém tivesse aquela Carta da Blasfêmia em mãos depois de avançar para um Beyonder de alta sequência, a carta teria uma reação sutil aos ingredientes do Beyonder de que a pessoa precisava. Claro, era limitado aos Beyonders de alta sequência do caminho do Imperador das Trevas. Que pena, isso não me serve. Klein olhou para a Carta da Blasfêmia novamente, voltando a ser uma carta de pôquer. No entanto, não estava mais disfarçada. Na superfície, representava Roselle sentado em um trono de pedra, sequência 0,
Imperador das Trevas. Klein permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de suspirar silenciosamente. A maior utilidade desta carta para mim é trocar as fórmulas pelos itens de que preciso. Há também algumas informações sobre divindades e sequências. Além disso, quase não há outro uso para ela, e, no mínimo, como líder do clube de tarô e como louco, não serei mais uma casca vazia. Agora eu mantenho um caminho do divino, e não é como se eu não pudesse mais ter uma fórmula de Beyonder de alta sequência. Sim, eu me lembro que na reunião de Beyonder organizada pelo velho senhor Olho da Sabedoria, a mulher que a suspeita de ter um artesão a apoiá-la sempre procurou comprar a fórmula da poção do bárbaro. Enquanto sua mente girava, Klein deu outra olhada no retrato de Roselle na carta do Imperador das Trevas e não pôde deixar de rir. Ele fez cada sequência à sua própria imagem. Que narcisista! De repente, estou muito curioso para saber como seria a carta da blasfêmia para o caminho da demonia. Controlando seus pensamentos, Klein destruiu outro marcador que havia pego casualmente e descobriu que era apenas um marcador comum. Depois de fazer tudo isso, mudou sua postura sentada e recostou-se na cadeira. Ele respondeu ao apelo da senhorita Justiça na noite passada e disse calmamente: essa era uma carta da blasfêmia feita por Roselle. Lord of Mysteries, capítulo 324, Adorador imaginado e real, Burgo Imperatriz, Casa do Conde Hall, Sala de jantar. Como de costume, Audrey estava dando graças a seu pai, mãe e irmão mais velho antes do jantar. Louvado seja a deusa! Ela bateu no peito em 4 pontos no sentido horário para terminar a oração. No entanto, antes que terminasse de falar, sua visão foi coberta por uma espessa névoa cinza. Uma figura distante que parecia estar olhando para tudo e todos abriu a boca com autoridade. Essa era uma carta da blasfêmia feita por Roselle. Senhor louco! Carta da blasfêmia? Audrey, que finalmente recebeu uma resposta, ficou alegre no início, mas depois caiu em transe. Ela não conseguia entender a que se referia a chamada carta da blasfêmia. No entanto, rapidamente fez um palpite. Ela sempre soube que o imperador Roselle havia feito um baralho secreto de cartas representando alguma força desconhecida que tinha 22 cartas no total. Acredita-se que tenha sido referenciado a partir de cartas de tarô. Além disso, ela também ouviu do enforcado que o segredo do baralho era que ele escondia os caminhos do divino, o caminho para se tornar um deus. Por isso é chamada de carta da blasfêmia. Corresponde à ardósia da blasfêmia. Este é definitivamente um tesouro do mais alto nível no mundo misterioso, os caminhos do divino. Não é à toa que o adorador do Senhor Louco teve que pedir ajuda. Ele queria garantir que a carta era verdadeira antes de agir. Era para evitar que um erro acontecesse. Ir direto ao alvo pode acabar informando a Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria que um determinado marcador esconde uma carta de blasfêmia. Eu me pergunto se ele conseguiu. Os Beyonders da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria não vieram para fazer nenhuma consulta de rotina. Talvez ele ainda esteja fazendo planos. Enquanto seu corpo tremia levemente, Audrey mais uma vez viu uma figura orando dentro da névoa espessa, uma figura extremamente embaçada. Ele estava dizendo respeitosamente: o grande louco, por favor, transmita minha gratidão ao verificador. Isso permitiu que minha operação ocorresse sem problemas. Para isso, estou disposto a aumentar a recompensa para 3.000 libras que podem ser deduzidas das 5.000 libras que ainda não foram pagas. Essa é a parte que a outra parte merece. Ele conseguiu? Ele conseguiu assim? Mas quando olhei as primeiras páginas desses jornais, não havia nenhuma notícia do roubo na exposição. Era tudo notícia da 12ª vítima do assassinato em série. Aumentar a recompensa para 3.000 libras implica que o adorador do Senhor Louco realmente conseguiu recuperar o marcador contendo a carta da blasfêmia sem que ninguém percebesse. Que legal! Embora o termo inventado pelo imperador Roselle possa não ser elegante, reservado ou alinhado com minha identidade como uma identidade nobre, é a única impressão que sinto agora. Nosso clube de tarô agora tem um caminho completo do divino sob seu controle. Deve ser completo, né? Eu me pergunto qual é. Mas independentemente disso, isso representa o caminho para se tornar um deus. Sob a glória do Senhor Louco, um dia nos tornaremos a facção oculta mais poderosa do mundo. Eu me pergunto se os outros marcadores escondem cartas de blasfêmia. Audrey controlou sua excitação enquanto sentia nostalgia e orgulho. Ela permitiu que a copeira ajudasse a abrir um guardanapo antes que seu olhar se voltasse para o Conde Hall,
que costumava ler os jornais enquanto tomava o café da manhã. Pai, há algo que vale a pena prestar atenção hoje? O Conde Hall suspirou e disse, aquele diabo matou outra pessoa inocente. É o 12º caso. Ela é uma designer de moda que acabou de se tornar famosa. Havia sido menina de rua poucas vezes devido à sua necessidade desesperada de dinheiro, mas acabou se deparando com uma situação tão terrível. Felizmente, houve uma testemunha ocular. A pessoa testemunhou o diabo na cena do crime. E, ele estava realmente assustado. Ele constantemente gritava nas ruas, assassino, e salve-me. E, devo dizer que seus gritos de socorro trouxeram resultados aceitáveis. O diabo não o perseguiu. Como resultado, a polícia prendeu o suspeito e está interrogando-o. Audrey desenhou a lua carmesim em seu peito mais uma vez e disse, que a operação seja bem-sucedida. Pai, pelo que você acabou de dizer, com certeza foi uma cena horrível, mas engraçada. Espero que a testemunha ocular não tenha pesadelos por causa disso. E na mesma noite, o adorador do Senhor Louco pegou uma das cartas da blasfêmia do museu fortemente protegido sem alertar ninguém. Audrey acrescentou melancolicamente em sua mente e preencheu alguns dos detalhes. Ela mesma. Museu Real, no estudo restaurado. Tem certeza de que apenas 2 marcadores foram roubados? O capitão Max Livermore do Esquadrão da Mente Coletiva da Maquinaria perguntou aos membros de sua equipe. Enquanto falava, lançou um olhar para a figura importante em pé na frente da mesa, de costas para ele. Era um velho vestindo uma túnica clerical branca e um gorro clerical. Ele era o chefe da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria da Diocese de Backlund. Era um membro do Conselho Divino, o arcebispo Aramik Hayden. Essa figura importante não era apenas um clérigo, mas também um cientista muito famoso, um distinto professor de física na Universidade de Backlund. Sim, apenas 2 marcadores foram roubados, respondeu o membro da equipe questionado com certeza. Max assentiu ligeiramente e olhou para Aramik Hayden. Depois de pensar um pouco, ele deliberou e perguntou, Excelência, após o fechamento do museu ontem à noite, algumas crianças aristocráticas vieram visitá-lo. Elas tocaram em partes dos itens expostos, incluindo um dos 2 marcadores que foram roubados. Preciso fazer com que elas cooperem com a investigação? Eu sei sobre isso. As mãos de Aramik naturalmente caíram quando ele se virou e disse em um tom calmo, eu já confirmei que aquelas crianças aristocráticas não são cúmplices do ladrão que roubou os marcadores, então não há necessidade de fazê-los cooperar com a investigação. Sim, Excelência. O próprio Max não achava que houvesse algo de errado com as crianças aristocráticas, sem mencionar que o arcebispo Hayden tinha conhecimento de misticismo e técnicas de Beyonder suficientes para verificar. O rosto gentil e benevolente de Aramik não mostrava o menor traço de raiva. Ele olhou em volta e disse, havia mais de uma pessoa aqui ontem à noite, pelo menos 2 delas. Eram de 2 grupos opostos. Uma delas pode até ser de sequência superior à minha, enquanto o outro de alguma forma escapou misteriosamente. Embora eu não consiga reconstruir toda a cena, ainda há algumas coisas que posso ver. Este assunto é mais complicado do que pensávamos. Nesse ponto, ele suspirou. Eu também sei por que eles queriam roubar os marcadores. Fomos enganados por Rosério por mais de 150 anos. Desistir de 3.000 libras com certeza dói. Economizei por tanto tempo e, no entanto, tenho menos de 1.000 libras. No entanto, a carta da blasfêmia é um tesouro inestimável que não pode ser trocado, mesmo com dinheiro. A contribuição que a senhorita Justiça fez neste assunto definitivamente vale o preço. Felizmente, pude deduzir do que ela me deve, aliviando meu fardo. Se eu conhecer o Sr. Azik no futuro, pagarei a ele as 15.000 libras que pertencem ao adorador com uma fórmula de Beyonder de alta sequência. Eu me pergunto como as outras cartas da blasfêmia foram disfarçadas. De acordo com a personalidade do imperador, todas deveriam ser bastante surpreendentes. Depois que Klein terminou sua resposta e olhou para o palácio no mar de névoa cinza, ele suspirou silenciosamente. Por precaução, deixou temporariamente sua carta do Imperador das Trevas acima da névoa cinza, na superfície da longa mesa de bronze de frente para o assento do louco. Ele fez isso para o apito de cobre de Azik também. Quando voltou ao mundo real, ele realizou um ritual novamente e convocou a si mesmo para jogar a chave mestra, um artefato selado que era um amálgama de se perder e ter má sorte, acima da névoa cinza. Embora não parecesse ter grandes efeitos negativos, era o suficiente para causar situações de risco de vida.
Ele planejava não usá-la, a menos que fosse necessário. A chave mestra é apenas uma relíquia de um infeliz que acabou de avançar para a sequência 9. No entanto, tem uma influência negativa que mesmo um Beyonder de sequência intermediária é incapaz de enfraquecer. Parece que há um fator adicional na razão pela qual o aprendiz perdeu o controle, o que levou a algo anormal. Agora que penso nisso, minha decisão anterior estava correta. Para explorar a Rua Verde número 32 ao sul da ponte, preciso ter cuidado e estar preparado. Sim, preciso estar ciente de algo. Os efeitos de um artefato selado podem não estar completamente relacionados à sequência do proprietário. Eu tenho que considerar vários fatores, como se foi ou não contaminado por um deus maligno. Klein tomou banho com a água que já havia esfriado antes de sair do banheiro revigorado. Desceu para comer as panquecas de milho que comprará na volta. Elas eram delícias locais das terras altas de Feinaputter, crocantes, perfumadas e doces. Depois de comer até se fartar, ele repassou suas experiências da noite anterior para ver se havia deixado alguma pista para trás. Mesmo com a chave mestra, se eu não for um Beyonder, é impossível para mim escapar das mãos de um diabo. Naquela época, a misteriosa e poderosa mulher deve ter determinado que eu não era um detetive particular comum. Eu também não tinha nenhuma intenção de esconder esse ponto. Ao não me capturar, isso implica que ela é uma Beyonder oficial que é amiga dos Beyonders não registrados, ou ela não é membro das 3 igrejas, ou das Forças Armadas. Sim, estou mais inclinado com o último ponto. O primeiro ponto provavelmente faria com que ela confiscasse a chave mestra. Naquela época, eu estava quase à beira do desespero. Achei que seria detido na prisão subterrânea da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria como Beyonders comuns. Eu até comecei a considerar minha fuga da prisão. Quem diria que ela simplesmente iria embora? De qual organização ela é? Ou ela não é registrada? Não, para que os Beyonders não registrados alcancem seu nível de poder, eles devem ter uma organização própria. Aquele cão diabólico definitivamente usaria seus poderes de Beyonder para pagar pistas relacionadas a si mesmo, e isso naturalmente me inclui. No campo do misticismo, não há como separá-los, e essa mulher provavelmente também não pode ser exposta. Pelo que parece, as pistas que deixei para trás durante a fuga provavelmente foram alteradas. Quanto ao que aconteceu no museu, eles estarão procurando por um corpo espiritual especial, uma existência estranha. E o que isso tem a ver comigo, Sherlock Moriarty? Klein zombou de si mesmo enquanto seu coração se acalmava. Claro, ele se atreveu a voltar para casa porque o adivinhou com antecedência. Era como se ele não tivesse medo de que o museu contivesse armadilhas que ele achava completamente insolúveis. Ufa, esse assunto chegou ao fim. O que devo fazer hoje? Praticar meus poderes de Beyonder e ir ao Clube Kellogg para conseguir uma refeição de graça? Bem, não sei se os falcões noturnos e os punidores mandatários identificaram o assassino ou não. Por que não escrevo outra carta para Zengar Stanton e dou uma dica? Enquanto seus pensamentos disparavam, Klein ouviu alguém de fora se aproximar antes de sair. Outra carta. Ele abriu a porta perplexo e, de fato, viu uma carta em sua caixa de correio. A carta era de Zengar Stanton. Lord of Mysteries, capítulo 325. O problema do professor de hipismo. Quando voltou para a sala, Klein pegou um abridor de cartas e abriu o envelope antes de retirar a carta de Zengar Stanton. O famoso detetive escreveu: "Sua ideia nos ajudou muito. Por favor, permita-me agradecer aqui primeiro. Depois de receber sua carta, imediatamente organizamos algumas pessoas para verificar áreas cruciais. Como era de se esperar, encontramos algumas pistas, e alguns animais vadios que apareciam com frequência e eram lembrados pelos moradores haviam desaparecido. No processo, também notamos uma coisa interessante. 4 anos atrás, no caso de assassinato em série, sim, os alvos eram prostitutas solteiras com uma criança. Muitas pessoas que moravam perto da cena do crime mencionaram que, embora o adolescente mais suspeito fosse excêntrico e cruel, ele gostava muito de animais, especialmente um grande cachorro preto. Depois que o menino morreu no tiroteio da gangue, as pessoas que moravam perto dele nunca mais viram o cachorro. Estou curioso. Quem é seu dono atual? Foi o culpado de algum caso de assassinato em série não resolvido ainda mais atrás? Todos os fatos acima foram comprovados como verdadeiros na cena do 12º caso de assassinato, e isso desempenhou um papel fundamental em dar à polícia uma ideia preliminar do suspeito. Se tudo correr bem e o culpado for preso, poderemos receber a maior parte do dinheiro da recompensa.
Meu amigo, lembro-me claramente de sua contribuição. Não esquecerei sua parte. Isengard Stanton parece suspeitar que eu sabia a verdade sobre o diabo. Então ele deliberadamente insinuou alguma coisa? Klein largou a carta e murmurou silenciosamente. No entanto, esta carta também o deixou aliviado. Os Beyonders oficiais não estavam procurando a pessoa errada. Se o gigantesco cão diabólico não recebesse nenhuma ajuda adicional, era apenas uma questão de tempo até que fosse capturado e morto. Quanto à previsão de Isengard Stanton de que havia outro mestre, Klein não tinha evidências suficientes para confirmar o assunto, então só poderia ser dito que havia uma certa probabilidade. Em suma, minha missão termina aqui. O trabalho agora é deixado para os esquadrões de falcões noturnos, punidores mandatários e mente coletiva da maquinaria. Klein puxou uma nova folha de papel, pegou uma caneta tinteiro e respondeu a Isengard Stanton com uma carta cheia de humildade. Ele também ignorou suas dicas sutis como um verdadeiro detetive particular comum. Depois de fazer outra estatueta de papel e enviar a carta, Klein caminhou até a parada de carruagens para esperar. Ele pensou de forma relaxada, a próxima coisa a fazer é esperar pelo dinheiro. Lepard disse que visitaria a exposição do Memorial de Roselle por 3 dias seguidos. Vou ter que esperar até sábado antes de visitá-lo e fazer o pagamento final. Esperançosamente, a patente da bicicleta será registrada até então. Full, o escritório de patentes de Baclun parece ser conhecido por sua ineficiência. Klein já havia feito planos para o dia. Como não havia reunião de Beyonder, resultando na impossibilidade de comprar os itens apropriados, de repente ele teve muito tempo livre. Não precisava se ocupar por um curto período de tempo. De manhã, irei ao Clube Kellogg, praticarei minha pontaria, praticarei meus poderes de Beyonder, almoçarei lá e depois encontrarei um circo melhor para observar a atuação de um mágico e ver se consigo alguma inspiração. Ele pegou seu relógio de bolso dourado e olhou para ele. Embarcou no vagão público de bom humor. Burgo Euston, Clube Kellogg. Como Klein vinha pelo menos 2 vezes por semana, os atendentes se lembravam dele e não exigiam que ele mostrasse seu comprovante de associação ou seu distintivo da constelação geada. Era quarta-feira de manhã e, como a maioria dos membros do Clube Kellogg pertencia à classe média, onde ainda tinham empregos fixos e decentes, era difícil para eles visitar o clube, a menos que fosse domingo, hora do chá ou folga do trabalho. O salão espaçoso e luminoso parecia anormalmente vazio. Havia apenas algumas pessoas sentadas no canto onde ficavam as mesas de centro e os sofás. Olhando ao redor, Klein avistou um conhecido e foi cumprimentá-lo. Tallinn, com um clima tão bom hoje, você deveria estar no clube de relva. O conhecido era Tallinn, o aristocrático professor de hipismo que o havia apresentado ao clube a pedido da Sra. Mary Dumont. Certa vez, ele trouxe negócios para Klein, a proteção do repórter do Observador Diário, Mike Joseph, em sua viagem à Rosa Dourada para investigações. Tallinn olhou para cima, tocou seus curtos cachos castanhos e sorriu. Oh meu Deus, é o grande detetive honrado. O que você tem feito? Faz muito tempo que não te vejo. Isso é porque você não vem ao clube há dias. Klein sorriu enquanto se sentava no sofá ao lado de Tallinn. Tenho ajudado a polícia com o caso de assassinato em série. Embora possa não produzir necessariamente nenhum resultado, a recompensa é bastante tentadora. Além disso, estabelecer boas relações com a polícia é muito importante para nós detetives particulares. O que acabei de dizer foi me gabar. Eu sou apenas uma pessoa normal que foi convocada, ele zombou de si mesmo por dentro. Entre os poucos membros sentados na mesma área do sofá atrás deles, um homem que parecia ser um corretor da bolsa iniciou uma discussão sobre as últimas ações da Ferrovia Ocidental e as ações da Plantação Leste, de Ballon. Tallinn não duvidou da resposta de Klein. Ele riu e disse, isso é realmente algo que vai ocupar um grande detetive. Depois de trocar algumas gentilezas, ele gradualmente entrou em um estado pensativo. Quando Klein estava prestes a se despedir dele e partir para o campo de tiro subterrâneo, Tallinn de repente olhou para ele e disse, Sr. Moriarty, posso fazer uma pergunta? Você pode me cobrar uma taxa de consulta. Este é gratuito. Além disso, apenas me chame de Sherlock. Klein riu. Tallinn assentiu gentilmente e disse, hesitante, tenho um amigo que se apaixonou por alguém que não deveria. Como ele deve lidar com tal situação? Embora eu sempre tenha acreditado que qualquer pessoa que faz uma pergunta precedida de eu tenho um amigo significa basicamente eu mesmo, as cores emocionais de Tallinn implicam que não é para ele mesmo.
Ele está em um dilema, mas não consigo ver nenhum traço de dor. Depois de ativar sua visão espiritual, Klein inclinou-se ligeiramente para trás, juntou as mãos e disse: sinto muito, mas não sou psiquiatra ou qualquer um dos especialistas em jornais ou revistas que são bons em resolver problemas emocionais. Meu único conselho é não infringir a lei. E isso foi uma piada. Primeiro, precisamos entender como surgiu esse não deveria. Existe uma rixa entre a família? Talim olhou para ele e disse resignado: não, isso não é Romeu e Julieta. Ao ouvir a resposta de Talim, Klein pareceu ouvir um murmúrio ilusório em seus ouvidos. Autor, Roselle Gustave. Autor, Roselle Gustave. Autor, Roselle Gustave. Balançando a cabeça, ele se desculpou com Shakespeare e sorriu. Esta obra do imperador Roselle é clássica demais. Quando se trata de amor que não deveria existir, não posso deixar de pensar nisso. Então por que eles não deveriam ficar juntos? Talim ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: tenho que manter isso confidencial. Me desculpe, apenas finja que não perguntei. Confidencial? Deve ser alguém de certa posição. Apaixonado por alguém do mesmo sexo? Apaixonado por alguém que é parente de sangue? Klein conteve sua curiosidade e disse com as mãos estendidas: então só posso lhe dar mais uma sugestão. Leia os best-sellers sobre o amor apaixonado, como Vila da Montanha, Vento Raivoso e Amor e Ciúme. Talim tremeu os lábios algumas vezes, suspirou e disse: Full, isso só pode ser usado como último recurso. Na minha opinião, os sentimentos presentes nesses romances best-sellers simplesmente não parecem ocorrer entre pessoas normais. Eu também acho. Klein ecoou em pleno acordo. Depois de trocar um sorriso com Talim, ele se levantou e foi para o campo de tiro subterrâneo para praticar seu tiro e poderes de Beyonder. Quando era quase meio-dia, voltou ao primeiro andar e foi direto para o refeitório. Ele havia notado antes que a comida que estava em oferta limitada hoje era foie gras frito com vinho tinto, combinado com maçãs fatiadas e pão embebido em manteiga. Depois de comer, Klein levou sua bandeja até a mesa onde Talim estava sentado. Nesse momento, havia outro conhecido seu, que, da mesma forma, havia recomendado sua adesão. Ele era o cirurgião, Aaron Ceres. Antes que ele pudesse se sentar depois de colocar a bandeja para baixo, Klein notou uma muleta encostada na cadeira do famoso cirurgião. Aaron, o que há de errado? Ele perguntou com preocupação. O homem alto e magro usava óculos de aro dourado e tinha uma aparência fria. Ele deu um tapinha leve na perna direita e disse: não mencione isso. É muito azar. Caí da escada e sofri fraturas bastante graves, então só consegui consertar com gesso. Você realmente teve azar. Klein suspirou em concordância, cortou um pedaço de foie gras, mergulhou no molho e colocou na boca. A fragrância que foi emitida no momento em que derreteu em sua boca estimulou todas as suas papilas gustativas. Estou sem sorte há muito tempo. Aaron cutucou a armação dos óculos e esfregou as têmporas ao passar. Ele então olhou para Klein, depois para Talim antes de perguntar hesitantemente: Sr. Moriarty, você, o quê? Klein ergueu os olhos. Aaron baixou a voz. Você é um detetive famoso. Você deve conhecer muita gente, certo? Sim. Klein não entendeu o que Aaron estava fazendo enquanto respondia superficialmente. Aaron olhou para Talim novamente e respirou fundo. Você conhece alguém que é como um feiticeiro de aldeia? Não, quero dizer, alguns dos adivinhos mais capazes ou entusiastas do misticismo. Eu sinto que minha recente onda de má sorte é muito anormal. Eu sei que é provável que seja uma farsa ou fraude, mas não há outra maneira de evitar minha má sorte. Já tentei ir à igreja, rezar, doar, ir à missa, mas não deu em nada. Adivinho capaz e entusiasta do misticismo. Você parece estar falando de mim, Klein ponderou e disse. Aaron, conte-nos em detalhes sobre o que aconteceu com você. Ao seu lado, Talim também assentiu. Não se preocupe, posso ser um crente do Senhor, mas não rejeito as coisas relacionadas ao misticismo. Aaron suspirou em aflição. São muitas coisas. Por exemplo, cometer erros na mesa de operação. Encontrando um acidente na locomotiva a vapor. Descobri que minha casa havia sido assaltada quando voltei para casa. Quando fui para o hospital, acabei caindo da escada. Você acha que alguém me amaldiçoou? Sim, já ouvi Aaron mencionar algo assim antes. Klein franziu a testa ligeiramente. Como um ex-falcão noturno,
Era fácil para ele associar essa descrição a um artefato selado, boneco de pano do infortúnio. Poderia ser um item semelhante. Ele ativou sua visão espiritual e perguntou seriamente: Aaron, pense bem. Antes que esses eventos infelizes começassem a acontecer, um após o outro, você ou sua família, sim, sua família, se deparou com algum evento infeliz. Lord of Mysteries, capítulo 326. Sugestão profissional. Klein queria perguntar se Aaron ou sua família haviam trazido para casa algo que fosse relativamente mais incomum, como um boneco de pano ligeiramente sujo, antes que os infelizes eventos o atingissem. Mas assim que as palavras chegaram à sua boca, ele de repente sentiu que era muito direto e poderia facilmente expor o fato de que sabia muito sobre misticismo. Embora isso pudesse ser explicado pelo fato de ser experiente e conhecedor, não havia necessidade de ele correr o risco. Em vez disso, adotou uma abordagem mais indireta e perguntou ao Dr. Aaron se sua família havia sofrido o mesmo azar. Ao ouvir sua pergunta, Aaron Seres lembrou-se cuidadosamente e disse: não, exceto pelo acidente da locomotiva a vapor que ocorreu com eles também, eles eram os mesmos de antes. Na maioria das vezes, eles não experimentaram nada especialmente sortudo ou azarado. O resto pode ser considerado de ambos os tipos, então não podem ser considerados especialmente azarados. Isso não está certo. Se fosse um item que precisasse ser selado como o boneco de pano do infortúnio, definitivamente afetaria as pessoas dentro de um certo alcance. Será que Aaron pingou seu sangue nele e os dois estabeleceram uma conexão firme? Na visão espiritual de Klein, a aura e o humor de Aaron combinavam com seu estado físico e mental, e não havia nada de especial nela. Ele perguntou depois de pensar um pouco: existe algum colega no hospital que seja tão azarado quanto você? Não, então acho que devo ter sido amaldiçoado por alguém. Aaron puxou sua gravata borboleta, parecendo ansioso e inquieto. Sob o olhar curioso de Tallinn, Klein pensou por um momento e disse: antes de ter azar, você se deparou com algum assunto relativamente estranho. Como se cortar? No folclore, o sangue é o meio poderoso através do qual as maldições podem ser formadas. Depois que suspeitei que estava amaldiçoado, confirmei este ponto. Eu não perdi sangue nos últimos 3 meses, Aaron respondeu com um humor pesado enquanto segurava sua faca e garfo. Isso é um pouco estranho. Não posso realizar uma adivinhação mais complicada na frente deles. Klein perguntou novamente: então, houve outros assuntos estranhos? Aaron, pense cuidadosamente. Esse tipo de coisa não pode acontecer sem um motivo. Você ofendeu alguém recentemente? Ou você se tornou um obstáculo para os outros? Tallinn perguntou com preocupação. Aaron olhou para a comida no prato e pensou profundamente. Klein também não ficou ocioso. Ele cuidou de sua comida antes que ficasse fria e desagradável. Quando começou a saborear a sobremesa, Aaron finalmente levantou a cabeça e disse: não sou uma pessoa muito sociável. Não tenho um bom relacionamento com meus colegas, mas é difícil acreditar que eles inventariam uma maneira de me amaldiçoar. Bem, depois do seu lembrete, eu me lembro de algo. Pode estar relacionado ao misticismo. O que é? O ânimo de Klein e Tallinn melhorou ao mesmo tempo. Antes do meu contínuo azar, eu cuidava de um paciente, uma criança que não tinha nem 10 anos. Ele era muito lamentável. Devido a algumas complicações, tive que amputar a perna esquerda. Aaron cutucou os óculos e lembrou. Acabei de me tornar pai não faz muito tempo, então sempre me compadeço pelo infortúnio de uma criança. Toda vez que eu checava a enfermaria, eu conversava com ele, o encorajava e o confortava. Depois de uma pausa, os pensamentos de Aaron ficaram mais fluidos. Lembro que foi um dia antes da cirurgia dele. Fui especialmente à enfermaria dele para procurá-lo e ele ficou muito chateado. Ele estava jogando cartas de tarô, que trouxera quando foi internado no hospital. Sua família não tinha permissão nem para levá-lo embora. Para acalmá-lo, comecei a jogar cartas de tarô com ele. Naquela época, eu tirei uma carta. Era a roda da fortuna invertida. Aquela criança olhou para mim e disse com um sorriso puro e inocente: doutor, sua sorte vai piorar. Doutor, sua sorte vai piorar. Tallinn respirou fundo e disse: porque eu sinto que tal cena e tais palavras fazem meu corpo sentir frio. A criança morreu na mesa de operação? Aaron balançou a cabeça. Essa operação foi um sucesso. Não demorou muito para ele receber alta do hospital. Ele até me agradeceu especialmente. Então, nunca suspeitei disso,
mas agora que olho para trás, acho que esta é a única vez nos últimos 2 meses que entrei em contato com algo relacionado ao misticismo. Não importa o que aconteça, independentemente de ser útil ou não, as cartas de tarô ainda são usadas para adivinhação. Em algum momento, uma moeda de latão apareceu na mão de Klein. Estava quicando e rolando na ponta dos dedos, aparentemente simbolizando o processo de análise de um detetive famoso. A moeda foi jogada para cima e caiu na palma de sua mão. Klein olhou para ela com o canto do olho e perguntou, tendo acabado de raciocinar, qual é o nome daquele menino? Onde ele mora? Aaron respondeu sem hesitar, o nome dele é Will Alceptin. Quanto a onde ele mora, não me lembro. Qual é a sua sugestão, senhor detetive? Você conhece algum especialista no campo do misticismo? Klein tomou um gole de seu chá preto e disse com um sorriso sob os olhares expectantes de Aaron e Talim, minha sugestão é ir à catedral da divindade em que você acredita, contar ao bispo sobre seu recente infortúnio e depois perguntar se ele tem uma solução. Aaron, eu lembro que você era um crente a Madame da Noite Eterna, certo? Ele quase disse deusa, mas, felizmente, lembrou-se de sua identidade como um detetive que acreditava no deus do vapor e da maquinaria. No entanto, minhas orações à deusa, minha participação na missa e a doação de dinheiro e itens foram inúteis. Acho que devo encontrar alguns adivinhos competentes. Aaron não concordou com a sugestão do detetive Moriarty. Talim ecoou com um aceno de cabeça. Sim, as divindades não se importariam se você tivesse sorte ou não. A sorte é uma bênção e o infortúnio é um teste. Amigo, sua fé não é piedosa o suficiente. Cuidado, o Senhor das Tempestades pode te atingir com um raio. Klein olhou para os dois separadamente e riu. Esta sugestão é baseada em uma lógica muito simples. E eu quero dizer se, existe misticismo útil e eficaz neste mundo, então aqueles que são melhores nisso são definitivamente as 7 igrejas ortodoxas. Se não, eles teriam sido substituídos por outras forças que dominaram o misticismo. Se não existe misticismo verdadeiro, então encontrar uma cartomante ou feiticeiro não vai ajudar em nada. Seria melhor ver se há uma solução para esse problema com a ajuda de um bispo de nível relativamente alto. Aaron analisou cuidadosamente a situação e finalmente assentiu. Isso faz sentido. Talvez eu precise da ajuda do bispo para passar a mensagem à deusa para me proteger. Não, falando com precisão, com o bispo transmitindo a mensagem, os falcões noturnos seriam capazes de notar a anormalidade em você, Klein retrucou interiormente. Ele não tinha intenção de ajudar o próprio Aaron, porque para resolver o problema da sorte, além de encontrar a causa raiz de tudo, teria que estabelecer rituais específicos. Ignorando o fato de que Klein não conhecia nenhum ritual real de aumento da sorte, mesmo que conhecesse, estaria expondo seus poderes de Beyonder a alguém que não conhecia, o que aumentaria o risco sem motivo. Como posso fazer com que os falcões noturnos assumam o papel de ajudá-lo? Não há necessidade de que eu mesmo o faça. Só não sei se o problema veio daquele menino ou das cartas de tarô em suas mãos. Se for o último, então pode ser um artefato selado adequado para mim. Klein balançou a cabeça, suprimindo sua ganância e emoções. Neste momento, Aaron já havia se decidido. Ele olhou para Klein e sorriu. Obrigado, Sr. Moriarty. Embora você não conheça o misticismo, você se baseou na lógica estrita para fornecer a melhor sugestão. Sim, não conheço o misticismo. Klein sorriu. Apenas me chame de Sherlock, Aaron. Sim, desde que deixei de ser um falcão noturno, a composição do meu conhecimento de misticismo tornou-se cada vez mais estranha. Por um lado, compreendi alguns segredos relacionados a altas sequências e divindades, e por outro lado, só entendo a magia ritualística mais básica. Entre os mais complicados, só conheço os ritos de sacrifício e os rituais de doação. Quanto aos amuletos, tudo o que sei são esses 3, Klein suspirou para si mesmo, sentindo uma necessidade urgente de um livro de misticismo mais abrangente e aprofundado. Quanto ao conhecimento necessário para separar uma característica de Beyonder da corrupção espiritual de um deus maligno, ele não tinha nenhuma pista no momento. Depois de uma curta soneca à tarde no clube, Klein viajou em uma carruagem pública para o circo Rice perto do rio Tussock no burgo Sherwood. Não era feriado e nem final de semana. Não havia muitos visitantes no circo, e os palhaços responsáveis por entreter e divertir os visitantes pareciam apáticos. Passando entre a loja de adivinhação e as barracas que vendiam tortas, panquecas, tortas de frutas e bebidas alcoólicas, Klein caminhou pela orla do circo e encontrou um pequeno teatro. No quadro negro na entrada, lia-se,
Fora de feriados e fins de semana, 4 apresentações por dia, 1 hora por apresentação. A primeira apresentação da tarde era às 2 horas. Tinha apenas começado. Depois de comprar o ingresso, Klein entrou no teatro e ouviu aplausos. Nesse momento, um treinador de feras estava no palco, segurando um chicote e ordenando a um urso preto que se apresenta-se de maneira encantadoramente ingênua. Ao lado dele estava um tigre, com listras entrecruzadas de amarelo e preto, e um babuíno escuro e de cabelos encaracolados sentado. Pá! O urso preto rolou desajeitadamente quando o treinador o chicoteou. Eu disse, esse cara queria te dar um tapa há pouco. Na primeira fila das fileiras de assentos, alguém de repente gritou bem alto, o que imediatamente atraiu o riso de um punhado da plateia. Acharam que era uma nova forma do circo diverti-los. No entanto, Klein não pensava assim, pois notou que a cor das emoções do treinador se inclinava para a raiva e o aborrecimento. Sorriu e foi sentar-se na primeira fila, a ver o espetáculo no palco para não desperdiçar o preço que pagou pelos bilhetes. Naquele momento, a pessoa que acabará de falar gritou novamente, aquele tigre quer morder seu pescoço, aquele babuíno de cabelos cacheados quer usar você como almofada. Em meio às risadas da plateia, as ações do treinador de bestas claramente endureceram. Isso. Mesmo que essas palavras pareçam estar causando problemas, porque eu detecto uma sugestão de aviso, Klein olhou por cima do ombro para o orador na mesma fila e viu que ele era um homem de rosto, gordinho na casa dos 30. Este tom, desta forma. É meio familiar, Klein murmurou silenciosamente para si mesmo. Lord of Mysteries, capítulo 327. Encontro na estrada. Dentro do pequeno teatro do Circo Rice. Contanto que algo parecesse familiar, não havia problema para um vidente lembrar. Klein ajeitou os óculos de aro dourado no nariz, recostou-se e murmurou algo quase sem som. Logo depois, fingiu fechar os olhos para descansar por mais de 10 segundos. Na realidade, ele usou a ajuda da cogitação para adormecer rapidamente e ser lembrado por meio de seu sonho. Era uma sala um tanto escura, com apenas uma vela bruxuleando na mesinha de centro. As pessoas sentadas ao redor usavam túnicas pretas com capuz e máscaras de ferro que cobriam apenas metade de seus rostos. Massageando deliberadamente sua glabela, Klein abriu os olhos e continuou observando a performance de domesticação da fera. Ele havia interpretado a revelação e conhecia a fonte da familiaridade. A cena do sonho era da reunião dos Beyonders organizada pelo velho Senhor Olho da Sabedoria. Havia também um boticário de cara gordinha que gostava de usar o sarcasmo como advertência. Embora ele fosse claramente um sujeito de bom coração, sempre dava aos outros a sensação de que merecia uma surra. Poderia ser aquele boticário? Esse não deveria ser o caso. Quando ele aprendeu a domar feras. De acordo com os registros confidenciais dos falcões noturnos, um boticário não tem visão espiritual como aqueles do caminho do vidente que são capazes de distinguir cores emocionais em detalhes. Bem, quando se trata da cor das auras, eles são realmente muito bons nisso. Os pensamentos de Klein se dispersaram lentamente sem afetar sua apreciação da performance no palco. Em sua visão espiritual, as cores emocionais do urso preto, do tigre e do babuíno de cabelos cacheados eram realmente instáveis. Se houvesse um nível adicional de provocação até certo ponto, eles poderiam muito bem se enfurecer no local. Isso confirmou indiretamente que o homem gordinho que acabará de falar não estava causando problemas. Ele parecia ser capaz de ler os pensamentos dos 3 animais e entender seus impulsos. Tendo recebido os avisos, o rosto do treinador de feras escureceu de raiva, mas mesmo assim, suas ações foram instintivamente mais gentis. Ele foi mais cuidadoso e o show terminou sem problemas. Depois disso, houve uma esquete simples, mas cômica. Somente quando acabou foi a vez do mágico atuar. Este mágico usava um smoking. Usava uma gravata borboleta da mesma cor, além de uma grande cartola. No momento em que apareceu, cuspiu fogo pela boca, o que imediatamente fez com que o público aplaudisse e comemorasse. Um truque tão simples, Klein, que tinha uma visão excelente e assistiu a alguns programas de aulas de mágica, entendeu a essência com apenas um rápido olhar. Em seguida, o mágico realizou o clássico ato de fuga, soltando pombas voadoras de seu chapéu, arrancando flores, truques de cartas e assim por diante. Klein pensou que poderia ver facilmente cada um dos truques do mágico, mas ficou surpreso ao descobrir que, em algum momento, realmente falhou em analisar por que sua atenção foi atraída para onde o mágico desejava, fazendo com que ele ignorasse os detalhes principais. Ele claramente não tem nenhum poder de Beyonder,
mas sua técnica ainda é capaz de enganar meus olhos. O ponto-chave é prender a atenção. A segunda regra do mágico é desviar totalmente a atenção do alvo, conseguindo assim o efeito desejado. Klein fez uma suposição em sua mente que ele não tinha certeza se estava certa ou errada. Precisava que ele agisse para receber essa resposta. Nesse momento, a atuação do mágico chegou ao fim. O público não foi mesquinho com seus calorosos aplausos e vivas. A atmosfera no teatro atingiu seu pico naquela tarde. A terceira regra. A atuação de um mágico requer o aplauso do público por sua atuação. Klein murmurou para si mesmo em silêncio, meio brincando e meio adivinhando. Pouco depois das 3 horas, ele puxou a gola de sua sobrecasaca preta trespassada e saiu do pequeno teatro. Ele não tentou entrar em contato com o gordinho suspeito de ser o boticário e apenas se lembrava secretamente de sua aparência. Abordá-lo repentinamente poderia resultar em reações extremas. Ele pegou uma carruagem pública de volta para a rua Minsk. A carruagem era dividida em 2 andares e cada um deles tinha alguns passageiros. De acordo com sua prática habitual, Klein escolheu o local próximo à janela no primeiro andar. A carruagem avançava e parava de vez em quando. Klein, que semicerrar os olhos para recordar a inspiração que acabará de ter, sentiu subitamente o coração palpitar. Ele ficou sóbrio e racional. A reação foi como se alguém tivesse invadido seu sonho à força ou canalizado seu espírito. Neste momento, ele claramente sabia que não estava mais no mundo real. Como alguém rico em experiência, ele fingia estar despreocupado. Olhou em volta e viu que o senhor de smoking e cartola à sua esquerda ainda folheava um jornal. Havia 2 crianças que estavam sendo repreendidas por uma mulher irritada em um vestido azul claro por serem trinqueiras desobedientes. Ao lado dela, as pessoas mastigavam pão ou bebiam o chá que traziam consigo. Tudo estava como antes. No entanto, quando Klein ativou silenciosamente sua visão espiritual, esses passageiros não emitiram nenhuma das auras ou emoções correspondentes. Eles não têm corpos etéricos. Eles estão claramente conversando, comendo pão e lendo jornais, mas nenhum deles tem qualquer sinal de vida. Isso é uma ilusão. Ou eles morreram de repente e estão apenas se movendo de acordo com a inércia de suas vidas. Klein tentou manter a calma enquanto olhava pela janela e via carruagens e pedestres passando. Ainda era uma cena da tarde. No entanto, eles também não têm cores de aura. À medida que a carruagem avançava lentamente, Klein tornou-se cada vez mais sério, sem entender o que acabará de acontecer. Ele abaixou a cabeça e se examinou. Viu um claro brilho espiritual que era completamente diferente das pessoas ao seu redor. Naquele momento, ele de repente ouviu um mugido raivoso. Não parecia que vinha de um humano. Klein olhou para cima e viu um grande cachorro preto na rua. Seus dentes brancos afiados estavam manchados com vestígios de sangue e ferrugem. Era o enorme cão diabólico que cometeu crimes hediondos. O cachorro preto rapidamente se transformou em um diabo alto. Ele tinha asas de morcego nas costas e chifres de cabra, cheios de padrões misteriosos, que cresciam em sua cabeça. Ele olhou para o céu e disse na linguagem do diabo: corrupção. Quase assim que abriu a boca, Klein confirmou que era real, porque possuía cores de aura e emoção enquanto fortes brilhos de espiritualidade estavam sendo emitidos dela. Seguindo os uivos do enorme cão diabólico, alguns pedestres ilusórios explodiram e se transformaram em uma névoa negra que encheu o ar, bloqueando sua linha de visão. No entanto, Klein podia ver vagamente que havia algumas pessoas reais com cores de aura no ar e ao seu redor. Eles estavam usando poderes de Beyonder que emitiam brilhos de espiritualidade. O que está acontecendo? As pessoas comuns são ilusórias, mas os Beyonder são reais. Os falcões noturnos e os punidores mandatários encontraram o cão diabólico e usaram um artefato selado para criar um ambiente de batalha que não perturbaria a realidade? Aquele artefato selado destina-se apenas a Beyonders e não tem efeito em pessoas normais? Ah, sim, eu, que por acaso passei por ali, fui puxado por azar. A mente de Klein disparou enquanto ele adivinhava o que havia acontecido com ele. Que desastre ridículo! Assim como ele estava suspirando de emoção, de repente ele ouviu um alto grito de gelar o sangue. O gás preto que bloqueava sua visão de repente se dispersou, e o gigantesco cão diabólico caiu pesadamente no chão. Seu corpo foi dividido em 2 metades, e toda a luz no ar convergiu para algo, fazendo com que parecesse uma lua limpa e pura brilhando no ambiente escuro. O gigantesco cão diabólico rugiu com tenacidade novamente, e seu corpo explodiu de repente.
Usando sua alma e carne como combustível, acendeu chamas azuis e vermelhas que subiram ao céu. No entanto, as chamas perderam todo o brilho assim que atingiram o meio do ar, tendo sido absorvidas por aquele objeto brilhante e resplandecente semelhante à lua. Ele desapareceu sem deixar vestígios, e aquele enorme cão diabólico morreu completamente, nem mesmo deixando uma partícula dele para trás. Tão poderoso, enquanto Klein suspirava, ele de repente pensou em algo. Esses Beyonders oficiais descobririam que ele, outro Beyonder sem registro, estava sentado na carruagem, diferente das outras pessoas ilusórias na área circundante? Seu coração apertou quando seu couro cabeludo ficou dormente. Ele puxou uma estatueta de papel e, com uma sacudida, transformou-a em si mesmo, uma cópia sem aura ou cores emocionais. Quanto a ele, com a ajuda do feitiço de substituição, escondeu-se na sombra da estatueta de papel. Neste momento, Klein ouviu um bufo leve do outro lado da rua. O bufo estava claramente cheio de raiva e indignação. Quem é esse? Não parece o som que um Beyonder oficial fará. Klein ficou perplexo, mas não se atreveu a dissipar seu sósia e espreitar a cabeça para olhar. Em seguida, alguns pares de olhos analisaram a multidão, sem parar nem por um momento. Quando tudo isso desapareceu, Klein viu que o vazio ao seu redor havia rachado e quebrado como vidro. Então a sensação de realidade o inundou e ele soube que estava de volta ao mundo real. Depois de retirar a sósia, recostou-se em seu assento. Os passageiros da carruagem estavam fazendo suas respectivas ações, lendo jornais, mastigando pão e repreendendo crianças. Não era diferente de antes. Mas na visão de Klein, eles haviam recuperado sua aura e suas cores emocionais. Além disso, em comparação com a anterior, a carruagem tinha claramente avançado bastante. Parece que naquele ambiente de batalha especial anterior, o tempo e o espaço estão sincronizados com a realidade. Se aquela batalha tivesse continuado por muito tempo, então a carruagem teria saído da área de influência, deixando-me sozinho lá. Sozinho. Isso seria uma exposição óbvia. Felizmente, Baclund é a capital das capitais e a terra da esperança. Existem Beyonders de alta sequência das 3 principais igrejas que residem aqui. Klein pensou com uma sensação persistente de medo. Ele originalmente pensou que, mesmo que eles tivessem travado em seu alvo, ainda levaria vários dias para os falcões noturnos, punidores mandatários e outros encontrarem o cão diabólico preto. Além disso, isso partia da premissa de que o cachorro não havia deixado Baclund. Isso era algo certo, porque deixar Baclund significaria sair do alcance do ritual, e o avanço falharia. E para o diabo, o impacto negativo de um ritual fracassado faria com que ele, que já estava lutando à beira da sede de sangue, imediatamente perdesse o controle. Quem teria pensado que logo após uma noite e meio-dia, o gigantesco cão diabólico seria descoberto, executado e limpo? Aterrorizante! Esta é Baclund. Este é o verdadeiro poder das 3 igrejas. Um Beyonder da sequência 6 que está prestes a avançar foi apenas exposto e deixou para trás o menor dos vestígios. No entanto, foi rapidamente encontrado e morto tão facilmente. Este é um diabo que pode sentir o perigo antes do tempo. Pelo que parece, algum artefato selado impede perfeitamente esse traço. No futuro, devo ser ainda mais cuidadoso. Klein sentiu que havia aprendido uma grande lição. Nesse momento, lembrou-se do estranho som que ouvirá antes. Parecia ser o companheiro daquele gigante cão diabólico? Seu mestre? Na verdade, ele não foi descoberto. Talvez a explosão final do gigantesco cão diabólico tenha sido secretamente orquestrada por ele. Claro, também é possível que ele seja membro de alguma organização secreta que está insatisfeita com os Beyonders oficiais. Klein olhou abruptamente pela janela do lado oposto da carruagem. Tudo o que ele viu foram pessoas passando parecendo comuns. Elas usavam casacos, meias cartolas ou saias longas brilhantes. Ele não sabia dizer se havia algo de errado com elas. Lord of Mysteries, capítulo 328. Ótima comida. As rodas da carruagem pressionavam os trilhos enquanto os cavalos a arrastavam. Apesar da carruagem avançava constantemente, logo eles estavam se afastando da rua como se nada tivesse acontecido. Com uma expressão normal, Klein segurou sua bengala e esperou até que o vagão público passasse 2 estações para descer, antes de sua estação. Ele fez um grande desvio e lentamente voltou ao local onde o gigantesco cão diabólico havia sido morto. Ele não estava procurando por suas características de Beyonder, pois era impossível para os maiores especialistas da igreja não saber sobre este assunto.
Eles definitivamente teriam tirado isso há muito tempo. Também não estava investigando a origem daquele leve som. Afinal, com tanto tempo se passando, as carruagens andando pelas ruas, as pessoas que iam e vinham, como poderiam ter sobrado pistas? Mesmo a adivinhação falharia em obter uma resposta. O propósito de Klein era observar os detalhes sutis que permaneciam ao longo da rua e ver a natureza do artefato selado que havia criado o estranho ambiente para a batalha, de modo a se preparar para o que poderia acontecer no futuro. Esta é a atuação de um mágico, ele suspirou silenciosamente enquanto caminhava sob o céu cinzento, ao longo da beira da rua marcada pelos lampiões a gás. A razão pela qual teve que esperar 2 paradas antes de descer e fazer um desvio foi porque estava preocupado que houvesse um beyonder oficial que observaria o campo de batalha em segredo. Ele não queria vê-lo, então fez o possível para não vê-lo. Klein, que estava vestido decentemente segurando uma bengala, demorou algum tempo antes de retornar ao local de morte do enorme cão diabólico. No entanto, não havia vestígios de sua presença na rua, e os transeuntes claramente não sabiam que uma feroz batalha de beyonders havia ocorrido aqui. Esse artefato selado é realmente mágico. É ainda mais poderoso do que a hipnose em larga escala. Klein ativou sua visão espiritual e desacelerou seus passos, como um cavalheiro em um passeio, e não em uma missão. Ele levou mais de meia hora para completar seu tour pela área, mas seus esforços com sua visão espiritual foram inúteis. Não havia nada fora do comum em sua área-alvo. No entanto, a percepção espiritual de Klein sentiu uma coisa, seu escopo e seus limites. Ao entrar no quarteirão e sair por outra direção, tive uma sensação sutil e ilusória, como se tivesse entrado em um mundo diferente. Ou seja, o escopo de influência do artefato selado pode atingir pelo menos um quarteirão, e seu limite superior é temporariamente incerto. Klein ficou do lado de fora da rua-alvo e acenou com a cabeça pensativamente antes de retornar. Ele foi a um café decente, pediu uma xícara de café do sul e sentou-se perto da janela. Enquanto bebia o líquido de aroma rico, observava a rua lá fora, que começava a movimentar-se com o passar do tempo, esperando ver alguma mudança. Infelizmente, o que ele esperava não aconteceu. Claro, não estava sem ganhos. No mínimo, ele confirmou que um mágico nunca atua despreparado, o que era uma das regras de atuação. Ele sentiu que as características do precipitado e sutil em seu corpo se mexeram um pouco. À noite, Klein interrompeu suas observações e voltou para casa em uma carruagem pública. Neste momento, os lampiões a gás dos 2 lados da estrada já haviam sido acesos, iluminando o chão de cimento levemente úmido com folhas murchas que caíam das árvores ao longo da estrada com um tom azul. Segurando sua bengala, Klein passou pela casa do advogado Jürgen e caminhou até a unidade 15. Enquanto caminhava, de repente pensou em algo. Ele havia usado todos os ingredientes em casa. Se voltasse agora, não conseguiria fazer o jantar. Devo ir ao açougue e à loja de frutas, ou encontrar um restaurante para encher meu estômago primeiro. Klein hesitou por um momento, então finalmente decidiu fazer uma pausa esta noite e comer algo pronto. Muitos dos pratos deste mundo eram feitos de forma bastante simples e rápida, então não se tornou uma situação em que 1 hora era gasta cozinhando para 5 minutos comendo. No entanto, ainda havia uma certa quantidade de trabalho a ser feito. Além disso, ele tinha que lavar os pratos, as facas e os garfos ele mesmo. Após mexer na carteira, Klein deu meia volta e caminhou em direção ao bairro, onde, segundo sua memória, havia restaurantes. Mais uma vez ele passou pela casa do advogado Jürgen. De pé atrás da janela aberta e olhando para a expressão confusa que o detetive Moriarty tinha, Jürgen ergueu a voz e disse: Sr. Moriarty, quero dizer, você esqueceu sua chave de novo? Ou você deixou cair sua chave? Por que ele está dizendo de novo? Klein respondeu com uma risada: Não realmente. Jürgen assentiu solenemente com a cabeça. Então por que você não vem para minha casa? Você pode voltar quando estiver completamente escuro depois de jantarmos. Klein hesitou por um segundo e sorriu. Será minha honra. Quando entrou, o gato preto, Brody, estava lambendo as patas em um canto. Jürgen não conversou muito quando entrou na cozinha. Depois que Klein pendurou o casaco e o chapéu e guardou a bengala preta, entrou na sala de jantar e viu que a mesa já estava coberta de comida, bifes enegrecidos e purê de batatas da mesma cor. Ele não ficou surpreso com isso. Era assim que a senhora Doris, avó do advogado Jürgen, cozinhava na velhice. A comida não parecia apetitosa, mas estavam deliciosas. Ela é uma boa chefe,
Klein sentou-se na frente de Jürgen, sorriu e conversou um pouco. Você estava prestes a jantar? Sim, é um hábito meu olhar a paisagem lá fora antes da refeição. Isso permite que meus pensamentos se espalhem sem limites. Jürgen abriu o guardanapo e pegou o garfo e a faca. Klein olhou em volta, perplexo, e perguntou, onde está a senhora Doris? Jürgen suspirou e respondeu sério, o tempo está ficando cada vez mais frio. Seus problemas pulmonares crônicos estão de volta, então ela não tem escolha a não ser ficar internada no hospital por um tempo. Que Deus a abençoe. Klein desenhou o emblema sagrado triangular da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria em seu peito de maneira estranha. Então cortou um pedaço de bife e o garfou antes de enfiá-lo na boca. Naquele momento, de repente pensou em um problema e perguntou apressadamente, então, você preparou o jantar? Claro. Foi feito há alguns minutos, e Jürgen respondeu simplesmente. Se não há o trabalho da grande chefe, senhora Doris, então está comida. O canto da boca de Klein se contraiu. Ele segurou o medo em seu coração e ainda mordeu o pequeno pedaço de bife em seu garfo de prata, mastigando-o lentamente. Suas sobrancelhas franziram um pouco enquanto ele engolia a comida com força. Ele esboçou um sorriso ao perguntar, por que você preparou 2 porções com antecedência? Uma porção foi preparada para ser levada ao hospital para minha avó. Jürgen olhou para Klein. Vou fazer outra mais tarde. Então é assim. Para ser educado, Klein secretamente respirou fundo e se preparou como se estivesse preparado para lutar com a comida à sua frente e terminá-la. Quando terminou, Jürgen ainda tinha um pouquinho sobrando. O advogado sênior largou o garfo e a faca, pegou o copo ao seu lado, tomou um gole de vinho tinto e perguntou sem expressão, que tal? Qual prato você mais gosta? Eu sei que ainda há uma grande lacuna entre minhas habilidades e as de minha avó, mas não deve ser muito exagerado. Senhor advogado, suspeito que o senhor tenha problemas com o paladar além da miopatia facial. Não consegue perceber seus padrões? Klein sorriu, moveu a cabeça da esquerda para a direita e disse, o pão branco não está ruim. Isso foi comprado na padaria Dodge. Jürgen enterrou a cabeça novamente e terminou o resto da comida. Depois de beber o restante do vinho, ele pensou por um momento e disse, Detetive Moriarty, quero confiar a você uma tarefa simples. O que é? Klein continuou bebendo água. O purê de batata estava muito salgado. Minha avó esteve no hospital ultimamente. Talvez eu não consiga voltar por causa dos meus casos. Isso fará com que Brody fique com fome. Jürgen olhou para o gato preto. Eu quero que você alimente Brody quando eu não voltar, limpe sua caixa de areia e brinque com ele por um tempo. Ele adora ser coçado sob o queixo. Sim, todas as noites às 10, se não houver luz em casa e estiver escuro, você pode entrar, 2 sole de cada vez, até minha avó chegar em casa. Klein viu o olhar solene e afetado no rosto de Jürgen. Ele sorriu e disse, é uma tarefa simples. A recompensa é bastante generosa. Não tenho motivos para rejeitá-la. Enquanto falava, ele se virou para olhar para Brody, o gato preto, e sorriu para ele. Brody lentamente virou seu corpo e encarou Klein de costas. O sorriso de Klein não pôde deixar de congelar em seu rosto. Depois de beber até se fartar, Klein pediu licença para sair da casa de Jürgen. Ele caminhou de volta para sua casa alugada nas ruas completamente escuras. A essa altura, as pessoas que terminaram o trabalho já haviam voltado para casa e estavam jantando. Havia muito poucos pedestres nas ruas e poucas carruagens. Foi muito tranquilo. Caminhando sob a luz do lampião a gás, Klein, que não tinha vontade urgente de voltar, diminuiu a velocidade. Assim como a sombra negra a seus pés. Ao passar pelos Samirs, viu pela janela Oriel que o interior estava bem iluminado. As pessoas se moviam de um lado para o outro, e sons de conversas e risos podiam ser ouvidos. Quanto ao vizinho, Rua Minsk número 15, estava escuro e silencioso. Com um suspiro, Klein apressou o passo, pegou a chave e abriu a porta. Antes de entrar, verificou a caixa de correio por hábito e encontrou outra carta lá dentro. Quem a enviou? Klein pegou a carta e olhou para ela sob a luz da lâmpada da rua. Sem selos. Parece a caligrafia de Zengard Stanton. Ele assentiu levemente, entrou, fechou a porta, acendeu a luz e abriu a carta. O grande detetive Zengard disse na carta, tenho o prazer de informar que o assassino foi encontrado e morto no local. A polícia acha que nosso trabalho vale pelo menos metade da recompensa. Eles devem pagar para mim esta semana.
Quando isso acontecer, vou convidar você e nossos outros amigos para vir e compartilhar esta recompensa. Izengar recebeu a notícia tão rapidamente? Ele com certeza tem um relacionamento próximo com a polícia de Backlund. Oh, é sem carimbo. Isso significa que ele conseguiu alguém para entregá-la diretamente. O sistema postal do reino de Loen não é tão eficiente. Como uma carta enviada à tarde poderia chegar à noite? Klein suspirou, largou a carta e se preparou para vestir uma roupa nova antes de sair. Com os assassinatos em série fora do caminho e a situação em Backlund melhorando, ele poderia tentar fazer algumas coisas. Por exemplo, encontrar Caspars no Bar dos Corajosos e entrar em contato com Marik para ver se o Beyonder que podia controlar zumbis e a senhorita Sharon tinham algum livro sobre misticismo. Se meu palpite estiver certo, eles devem ser os desertores da Escola de Pensamento Rosa. Eles estavam anteriormente em uma organização oficial e devem ter muito conhecimento de misticismo. E agora, tenho dinheiro suficiente para comprá-lo. Klein tocou sua carteira e pensou em antecipação. Lord of Mysteries, capítulo 329. Marcas de garras. Área da ponte de Backlund, Bar dos Corajosos. Klein apertou o boné na cabeça, protegendo cuidadosamente a carteira no bolso interno de sua jaqueta azul acinzentada. Ele contornou os clientes que cercavam o ringue de boxe e se dirigiu ao bar. No caminho, olhou em volta e não viu o traficante de armas do mercado negro, Kaspar Skalinin. Ele está jogando cartas ou bilhar. Klein acenou com a cabeça para si mesmo, sentou-se no bar e disse ao barman, meio a meio. Ele tinha visto alguém beber esse tipo de bebida alcoólica da última vez e sentiu que provavelmente agradava ao seu paladar. Pelo menos é melhor que cerveja puro malte, Klein pensou consigo mesmo. O barman levantou a cabeça e olhou para ele. Quais dois álcoois você quer misturar? Escolhas diferentes, preços diferentes. O básico serve. A última vez que viu alguém beber, a pessoa havia usado álcool da pior qualidade. O copo inteiro de meio a meio valia apenas 2,5 centavos, 4,5 centavos. O barman observou enquanto Klein arrumava as moedas de latão no balcão e depois voltava a misturar. Ele disse de passagem, você está aqui por Kaspars? Ele não está mais aqui, seu negócio foi roubado. Klein não esperava tal resposta. Antes que o barman pudesse responder, um homem com uma boca protuberante ao lado dele riu e disse, sim, nós afugentamos Kaspars. E, como pode um velho coxo como ele fazer tal negócio? Se você precisar de alguma coisa, sinta-se à vontade para vir até nós. Encontre nosso chefe. Uma guerra de gangues? Klein subconscientemente teve essa ideia, querendo rejeitar a sugestão do homem. No entanto, logo pensou em outra possibilidade. Será que a Escola de Pensamento Rosa procurou deliberadamente uma gangue para suprimir Kaspars para forçar Marik e a senhorita Sharon a pular em uma armadilha? Sim, é bem possível. Kaspars trabalhava aqui como traficante de armas no mercado negro há muito tempo. Ele definitivamente não é alguém que pode ser expulso assim. Um tempo atrás, por causa da série de assassinatos, a atmosfera em toda Backlund estava bastante tensa, e a Escola de Pensamento Rosa ou outras facções ocultas não ousariam matar de forma imprudente e usar a mediunidade espiritual em Marik e na senhorita Sharon, mesmo se eles os encontrassem. Isso resultaria em muito derramamento de sangue. Como eles obviamente têm apenas alguns suspeitos e não podem confirmar se mais alguém tem uma maneira de entrar em contato com a senhorita Sharon e Marik por enquanto, Klein engoliu as palavras que estava prestes a dizer e perguntou, posso primeiro obter uma cotação antes de decidir se devo comprar? Ele planejava observar a facção formada por pessoas comuns que haviam assumido o mercado negro do Bar dos Corajosos. Se descobrisse algum problema, poderia usar isso como um favor para Kaspars, Sharon e Marik. Em todo caso, Klein não queria nenhum conflito. Ele planejava apenas observar por meio de processos normais, então não havia risco. Sim, o único requisito é, o homem fez um movimento de fechar com a mão na frente de sua boca protuberante. Sem problemas. Assim que Klein respondeu, ele viu a meio na frente dele, e as moedas de cobre foram levadas pelo barman. Sem qualquer intenção de desperdiçá-la, ele inclinou a cabeça e bebeu. Suas sobrancelhas gradualmente se franziram. Não é o que eu pensei que seria. O sabor da bebida é muito pesado, os sabores da uva são muito suaves. Klein pousou o copo e seguiu o homem até a terceira sala de bilhar onde Kaspars costumava ficar. Quando estava prestes a alcançar a porta, de repente pensou em algo.
Como alguém que não sabe muito, até eu posso imaginar que isso é uma armadilha. Eu me pergunto se a senhorita Sharon e Marik, que foram caçados por tanto tempo, sabem disso? Eles definitivamente não iriam aparecer. No entanto, Caspars conhece mais de um Beyonder. Ele tem conexões com vários círculos diferentes de Beyonders e pode conseguir outros ajudantes. Isso complicaria as coisas. Nesse momento, o homem da boca saliente parou na porta da sala de bilhar, e o distraído Klein quase esbarrou nele. Ele apontou para dentro e disse, não fale bobagem depois. Nosso chefe não tem um bom temperamento. Todo mundo na área da ponte de Baclund e Burgo Leste sabe disso. Tudo bem. Klein assentiu. Satisfeito, o homem da boca saliente virou-se e empurrou a porta da sala de bilhar. Quando a porta se abriu, Klein viu uma figura suspensa no ar, balançando suavemente. Era um homem corpulento com uma barba cheia. Havia uma corda amarrada em seu pescoço, uma corda amarrada em um nó cego. Seus pés estavam fora do chão, a ponta da língua para fora e seu rosto estava roxo. Ele usava uma expressão contorcida. Chefe, o homem com a boca protuberante gritou em descrença. Assim que a tensão na atmosfera de Baclund desaparece, alguém entra em ação. Klein inclinou a cabeça e olhou para o subordinado, então desenhou solenemente um emblema sagrado triangular em seu peito. Que ele encontre paz com Deus. Espero que seu temperamento seja curado como resultado. O homem da boca protuberante nem ouviu o que ele disse. De repente, ele gritou, chefe. Assassinato! O chefe está morto! Klein deu 2 passos para trás como resultado da voz alta e estridente, e também ativou sua visão espiritual para dar uma olhada dentro da sala. Não havia nada de especial além das bolas de bilhar espalhadas por todo o lugar. Um Beyonder de Caspars fez isso? O que a facção que plantou a armadilha faria? Se realmente existisse tal armadilha, Klein silenciosamente se afastou e se esgueirou para a multidão quando os outros membros da gangue se aproximaram. Ele olhou para a cozinha do Bar dos Corajosos, e com alguma reflexão, foi até a porta dos fundos. Assim que empurrou a não tão pesada porta de madeira, Klein sentiu um vento frio soprando contra ele que o fez estremecer, e em meio ao vento frio havia um leve cheiro de sangue. Ele escutou por um momento, mas não viu nada. Pegou sua moeda e jogou-a para cima. O som da aterrissagem foi cortado pelo vento, e Klein olhou para a moeda de cobre em sua palma, confirmando que deu cara. Guardando a moeda, avançou com cuidado, indo na direção que sua percepção espiritual lhe dizia. Ele caminhou até um canto escuro onde não havia nenhuma iluminação dos postes de rua. O cheiro de sangue de repente ficou mais forte. Com a ajuda do fraco luar que penetrava pelas nuvens, Klein quase engasgou ao ver o que estava à sua frente. O chão aqui estava coberto de sangue, coxas, panturrilhas, botas, costelas, um coração, braços, globos oculares e outras partes humanas. Na parede pendia uma porção de intestinos vermelho claros. O fundo era uma grande mancha vermelha brilhante com manchas brancas leitosas. Vendo isso, Klein sentiu como se estivesse olhando para um matadouro especialmente preparado para humanos. O assassino tem medo de que os falcões noturnos, punidores mandatários e os outros estejam muito ociosos? Isso é tão exagerado que a polícia iria imediatamente transferir o caso para eles, Klein murmurou em sua mente para resistir ao desconforto causado pela cena. Ele contornou o sangue e se aproximou da parede oposta. Para sua surpresa, havia alguns arranhões profundos. Era como uma garra grossa e afiada que riscava com força uma marca. A garra é semelhante à que o cão diabólico teve após sua transformação. Será que tem outro? Não poderia estar morto ainda? Não, eu sei o que está acontecendo, Klein de repente percebeu. O falecido deve ser o Beyonder que matou o líder da gangue do bar. Ele foi liquidado pela facção que armou a armadilha. De acordo com a descrição do jovem Sol, sempre suspeitei que a facção é a escola de pensamento rosa porque eles entendem o caminho do prisioneiro, que também é o caminho mutante. E um tipo de mutante era o lobisomem. Isso estava de acordo com os vestígios da cena do crime diante dele. Também prova indiretamente que a senhorita Sharon e Marik são desertores da escola de pensamento rosa. Klein calmamente retirou-se da cena, um passo de cada vez. Durante esse processo, confirmou que não havia nenhuma característica de Beyonder presente. Claro, era possível que ainda não tivesse aparecido. Então se virou e caminhou em direção a outra rua, com a intenção de conseguir alguém para informar a polícia, para que tal cena não assustasse os plebeus e os fizesse suspeitar que Baclund havia sido infiltrada por alguma fera feroz.
Como não queria ter problemas com a ganância, Klein não esperou pela possibilidade de uma característica do Beyonder aparecer. Assim que chegou ao final do beco, de repente viu uma carruagem marrom se aproximando lentamente no meio da noite. A carruagem não continuou a avançar como as outras carruagens. Em vez disso, parou bem na frente de Klein. Klein estreitou os olhos enquanto se preparava para a batalha. No entanto, fosse sua intuição espiritual como um vidente ou o senso de batalha de um palhaço, nenhum deles lhe deu um aviso. Neste momento, a janela da carruagem foi aberta, revelando um rosto pálido que carregava uma pitada de loucura. Seus olhos castanhos pareciam esconder uma malícia profunda. Marik, Klein o reconheceu. Era Marik, o companheiro da senhorita Sharon que controlava os zumbis. Ele estava vestindo apenas uma camisa branca e um colete preto, e não parecia ter medo do frio. Ele gesticulou para Klein embarcar na carruagem. Por um momento, Klein hesitou, querendo usar seu pêndulo espiritual para adivinhar ali mesmo. Nesse momento, uma figura apareceu atrás de Marik. Ela usava um vestido real preto complexo e um chapéu pequeno e macio. Era a loira senhorita Sharon de olhos azuis. Ela pode facilmente me fazer mal se quiser. Ela pode sair diretamente da parede atrás de mim, Klein pensou por um momento, então deliberadamente deu 2 passos para frente casualmente. Abriu a porta da carruagem e entrou. Depois que ele se sentou, a carruagem começou a se mover lentamente. Não se sabia qual era o seu destino. Por que você veio aqui? Sharon perguntou simplesmente. Klein respondeu francamente, eu queria entrar em contato com vocês dois e perguntar se vocês têm algum livro sobre misticismo. Seria melhor se fosse conhecimento profundo. Como você sabe, eu não tenho esse conhecimento. Marik continuou olhando com os olhos cheios de malícia enquanto dizia em voz baixa e rouca, temos muito conhecimento sobre misticismo, como o livro dos segredos do rei Xamã Klarman. Mas o que você pode dar em troca? Rei Xamã? Que caminho e sequência é esse? Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, Klein deliberou seu tom e disse, posso comprar com libras de ouro. Ou você precisa de mais alguma coisa? A pálida, mas de aparência requintada, Sharon olhou para ele e respondeu estoicamente, ajuda. Vamos usar sua ajuda como troca. Lord of Mysteries, capítulo 330. A filosofia de Sharon e Marik. Ajuda. Klein repetiu a palavra silenciosamente e ficou momentaneamente um pouco perplexo. Quando Sharon assumiu a missão de protegê-lo por 3 dias, foi principalmente por causa do dinheiro. Para uma especialista de sequência 5 estar disposta a assumir tal missão era, em si, uma probabilidade baixa. Podia ser casual, mas não era algo que pudesse ser forçado. Além disso, naquela época, Klein estava tentando desesperadamente se salvar e estava tão frenético que não estava disposto a desistir de nenhuma esperança. Como tal, ele ainda se sentia muito grato por poder receber ajuda de uma Beyonder tão poderosa, mesmo que fosse por causa do dinheiro. No entanto, isso foi tudo. Ele não interferiria imprudentemente em uma situação desconhecida e perigosa, desconsiderando completamente sua própria força e circunstâncias pelo bem da outra parte. O plano original de Klein era que o conhecimento de misticismo do jovem Sol pudesse basicamente ser verificado como pertencente à era pré-cataclismo. Naquela época, os antigos deuses que exerciam o poder e os atuais 7 deuses e deuses malignos não pareciam ter nenhuma sobreposição entre si. Então era possível que os 2 sistemas de misticismo fossem definitivamente muito diferentes. Portanto, mesmo que conhecesse os detalhes, não ousaria experimentá-lo descuidadamente. Ele tinha que verificar indiretamente para saber quais ainda poderiam ser usados e quais não surtiam efeito. Era exatamente como o ritual de sacrifício de antes. Klein já havia descoberto o procedimento do Sol, mas esperou pela resposta do Sr. Azik antes de ousar conduzir o experimento. Era para evitar que algo inesperado acontecesse. Quanto ao enforcado, ele estava no posto de bispo ou capitão da igreja do Senhor das Tempestades, então definitivamente possuía um pouco de conhecimento de misticismo também. No entanto, o problema era que isso era muito ortodoxo e muito envolvido com o domínio do Senhor da Tempestade, assim, tornando-o não necessariamente adequado para o uso de Klein. Nem todos os rituais podiam ser realizados pedindo ajuda a si mesmo, e ele teve que considerar o fardo espiritual que tinha de carregar ao orar para si mesmo. Com esses fatores em mente, Klein voltou sua atenção para os ex-membros de uma organização secreta, Sharon e Marik. O conhecimento que eles possuíam era mais adequado para os Beyonders sem registro usarem como referência.
Havia também alguns pouco ortodoxos estranhos que eram eficazes. Claro, isso não significava que ele desistiria de trocar informações com o Sol e o enforcado. Por ter conhecimento dos tempos antigos, conhecimento ortodoxo e conhecimento secreto e não ortodoxo, isso resultaria em ele ser mais completo, dando-lhe uma compreensão mais profunda do misticismo. E era exatamente isso que Klein queria. Ele nunca havia esquecido que seu objetivo final era retornar à Terra, então quanto mais conhecimento de misticismo tivesse, melhor. Quanto mais abrangente, melhor. Quanto mais profundo era o conhecimento, melhor era. Claro, a premissa de perseguir esse objetivo é livrar-se de Incizangville e vingar a mim e ao capitão. Klein olhou para Sharon e Marique e disse com os cantos da boca curvados: preciso saber que tipo de ajuda você precisa de mim antes que eu possa considerar concordar. Eu não vou, nem é possível para mim brincar com a minha vida. Sharon, que usava um pequeno chapéu preto, assentiu levemente e reconheceu as palavras de Klein. Marique, que estava sentado do outro lado, inclinou-se para a frente e levou o punho à boca. Nós originalmente pertencíamos a uma organização bastante antiga e secreta. Isso eu posso imaginar. Klein manteve uma expressão séria e estoica. Essa organização tomou forma no início da Quinta Época, depois que as tempestades do Mar Berserk cortaram os continentes Norte e Sul, formando o Reino das Terras Altas do continente Sul e o Reino da Paz. No entanto, estou apenas falando sobre isso por alto. As origens desta organização podem ser rastreadas até antes da Quarta Época, bem antes do Cataclismo. O pálido Marique continuou descrevendo. Isso, eu sei disso também. A escola de pensamento rosa, não é? É rastreável até a época do Rei Mutante. Klein tinha um olhar atento. Marique coçou o cabelo levemente bagunçado e disse: esta organização acredita em um deus maligno e eles acreditam que a magia é uma ciência e uma arte que muda de acordo com a vontade de mudar as coisas. Isso requer o estabelecimento de um sistema de ritual religioso, incluindo lei e ordem. Sim, antes da invasão do continente norte, eles eram uma organização ortodoxa no Vale da Paz e nas Terras Altas da Estrela, ao lado da Igreja do Deus da Morte. Ao mesmo tempo, eles acreditavam que suas vontades se originavam de vários desejos. Combinados com os poderes de Beyonder, eles foram capazes de realizar todo tipo de coisas inimagináveis. Por causa dessas ideias, eles mantiveram uma tradição antiga e sangrenta de sacrifício primitivo, incluindo a esfola de pessoas e o uso de crânios de crianças como objetos rituais, permitindo que um grande número de crentes liberasse fervorosamente todos os tipos de desejos. Não podíamos aceitar a crueldade de tais atos, e também sentimos que era muito problemático na forma como eles lidam com seus desejos, então buscamos uma oportunidade de escapar dessa organização. Problemático na forma como lidam com seus desejos? Klein sabia que a escola de pensamento rosa era famosa por seus sacrifícios sangrentos, então ele não estava muito curioso sobre o primeiro. A loira e vestida de preto, Sharon, respondeu com uma voz etérea. A maneira como eles fazem isso é se entregar e queimar. Nossa filosofia é reprimir e mostrar moderação. Então é assim, Klein de repente pensou na descrição da sequência do prisioneiro. O corpo era a jaula do coração, e o mundo era a jaula do corpo. A loucura foi amarrada e o desejo foi suprimido. Se a escola de pensamento rosa compreendeu o caminho do mutante, prisioneiro, a filosofia de senhorita Sharon e Marique é claramente mais adequada às necessidades do método de atuação. Por que os outros membros não notaram isso? Isso não está certo. Ele franziu a testa ligeiramente. Vendo sua reação, Marique pensou que ele não entendia e explicou com uma voz um pouco rouca. Eles foram influenciados por aquele deus maligno e acreditam que ceder aos seus desejos os ajudaria a fortalecer sua própria força de vontade. Quando muitas pessoas soltavam seus desejos, elas também afetavam umas às outras, aumentando seu fanatismo, permitindo que sua condição atingisse o auge. Nossas opiniões são exatamente o oposto. Acreditamos que o desejo deve sempre ser reprimido no coração, assim como as chamas e o magma subterrâneo. Somente em um momento crucial ela pode ser desencadeada, produzindo um poder aterrorizante. Simplificando, é a diferença entre luxúria e abstinência. A influência que o Deus maligno tem está em contradição com os requisitos de seu próprio caminho. Parece que algo está errado, Klein perguntou pensativamente. Então vocês escaparam para Baklung e agora eles estão vindo atrás de vocês? O homem morto no beco acabou envolvido nisso? Nós não o envolvemos. Ele se envolveu por causa de outra coisa. Marique refutou a segunda suposição de Klein, concordando com a primeira pergunta de Klein. Então,
Por que vocês simplesmente não fogem de Baclund? Existem algumas grandes cidades ao longo da fronteira do reino de Loen e da Baía de Desi. Além disso, vocês podem ir para Entis, Feisak, Fenapotter, Lemburg, Mazin e outros países. Em outras palavras, vocês têm um motivo para não deixar Baclund? O que poderia ser? Klein pensou por um momento e disse, ok, eu entendi a essência. Que tipo de ajuda você precisa? Minha sequência não é alta e não conheço nenhum Beyonder poderoso. Não há como eu ir contra essa organização secreta diretamente. Depois de obter as fórmulas de poção para a sequência 7, 6 e 5 do caminho do vidente matar Lanevus, Klein realmente não precisava ficar em Baclund. Ainda havia uma grande lacuna entre ele e seu próximo alvo de vingança, Incisandville, que tinha o artefato selado 008. Não havia esperança de sucesso em um curto período de tempo. Ele nem se atreveu a se aproximar, então não era impossível sair de Baclund. No máximo, sentiria o aperto por desperdiçar o aluguel que pagou adiantado. A razão pela qual Klein ainda estava nesta cidade grande era porque havia muitos Beyonders aqui. Também havia muitos recursos e ingredientes. Tornou-se um dos lugares mais convenientes para avançar sua sequência. Adequava-se à revelação de sua adivinhação naquela época. Quando eu me tornar um sem rosto e estiver quase terminando de digeri-la, terei que sair para o mar e procurar uma sereia. Esse pensamento de repente passou pela mente de Klein. Sharon respondeu calmamente, seja nosso apoio. Para matar um Beyonder de sequência 5, juntos. Klein ficou um pouco surpreso ao perguntar, com sua força, aquela organização enviou apenas um Beyonder de sequência 5 para caçá-los? Será que a característica comum de um culto era não ter cérebro? Ele tem um artefato selado que me restringe muito. Sharon respondeu calmamente, seu rosto pálido, mas sua expressão delicada. A pessoa encarregada deste assunto é de fato um Beyonder de alta sequência. Mas ele foi levado a outro lugar pelas pistas que deliberadamente deixamos para trás, acrescentou Marik. Não é como se tivéssemos apenas Baclund como nossa única base. Se pudermos matar a pessoa responsável pelos bairros próximos e tirar aquele artefato selado, imediatamente nos disfarçaremos e fugiremos. Depois disso, não teremos mais medo de ser caçados normalmente. Klein concisamente reconheceu. Mas por que você acha que posso ajudar? Pareço tão fraco. E o alvo é um Beyonder de sequência 5 e um estranho artefato selado. Você não está apenas na sequência 9. Você também é muito especial. Sharon olhou para ele silenciosamente com seus olhos azuis e disse com certeza. Haha. Klein só pôde responder com uma risada seca. A voz etérea de Sharon soou mais uma vez. Além disso, você ainda tem aquele olho. Aquele olho? Você está se referindo ao olho todo preto deixado para trás pelo mestre das marionetes Rosago? Klein assentiu ligeiramente. Mas eu só posso usar uma pequena porção dele, e não pode produzir muito efeito, já que foi corrompido pelo verdadeiro Criador. É o bastante. Sharon sempre foi tão concisa com suas palavras. Marika acrescentou, o Beyonder de sequência 5 com o qual estamos lidando tem características semelhantes às de Sharon. Só esse seu olho pode nos ajudar a encontrá-lo. Naquele momento, Sharon falou novamente. Marik será a primeira isca. Eu serei a segunda. Quanto a você, você é o caçador responsável por resolver o problema. Não posso garantir segurança absoluta, mas você definitivamente estará mais seguro do que nós. Parece sincero o suficiente, mas precisarei ter certeza por meio da adivinhação. Klein ponderou por alguns segundos e disse, quero entender a situação sobre as características da outra pessoa e o artefato selado. Só então posso tomar uma decisão.